João Batista de Souza, conhecido como João Alemão, é empresário, proprietário de uma rede de lojas em Patos de Minas e agora o mais novo presidente do Esporte Clube Mamoré. O novo vice é Geraldo Humberto Souza Borges, conhecido como Humberto Radiador, e José Armando Rezende é candidato à presidência do conselho. João se mostrou entusiasmado para assumir a liderança do clube nessa gestão. O Mamoré esse ano já com certeza vai disputar aí a terceira, né, do Campeonato Mineiro, que vai ser acho que mês de setembro, mais ou menos, né? Então, o Mamoré é um time que vai entrar preparado esse ano aí, né, já com toda a força. É um time que ano que vem é a segunda, nós temos que contar certeza, né, que o Mamoré ano que vem vai estar na segunda divisão, aí já com os outros times aí na nossa região, né, que vai ficar bom, né? Então é isso, o Mamoré está forte, está preparado, saiu daquelas dívidas do passado, né, que ano passado não teve como, a pandemia atrapalhou muito, né? Então o Fábio, o presidente antes aí, que foi o Fabinho, ele fez a diferença aqui no Mamoré, né, que ajudou a organizar as contas, as dívidas. Então hoje o Mamoré está entrando preparado para assumir, para fazer diferença, né? Além dos projetos para 2022, com a preparação de uma nova equipe para o módulo 3 do Campeonato Mineiro, previsto para setembro, João também anunciou medidas para melhorar o caixa do clube, prometendo uma quantia já para o aniversário do clube, no mês de junho. O aniversário do Mamoré agora, dia 13 de junho, nós vamos estar realizando um almoço aqui de confraternização, não visando lucro. Mas nesse dia desse almoço, eu quero estar certeza que a gente vai ter aqui uns 150 mil no caixa, né, de arrecadação que nós já vamos ter aqui, através de um projeto nosso, tá, que nós vamos começar a colocar em prática. Nós também temos um projeto aqui de Arena Show, fazer show aqui no Mamoré. Hoje eu tive a oportunidade de estar com a engenheira aqui, mais uma pessoa aí, né? Veio e trouxe tudo aí, mostrando para nós que aqui está muito fácil, já tem as duas saídas, que é no estádio, então não tem que gastar muito. Então agora é fazer parceria com o pessoal de produção, né, para nós já começar a colocar em prática. Quero cumprimentar também o nosso diretor aí do Mamoré, os que estão aqui presentes também, que é o Humberto, né, que é o meu vice, o Zé Armando, que é o presidente do conselho, né, e todos os torcedores do Sapo também, né, as pessoas que nós temos que contar com eles, né, que vai nos fazer diferença para nós, tá? Então o Mamoré esse ano já com certeza vai disputar aí a terceira, né, do Campeonato Mineiro, que vai ser acho que mês de setembro, mais ou menos, né? Então o Mamoré é um time que vai entrar preparado esse ano aí, né, já com toda a força. É um time que ano que vem é a segunda, nós temos que contar certeza, né, que o Mamoré ano que vem vai estar na segunda divisão, aí já com os outros times aí na nossa região, né, que vai ficar bom, né? Então é isso, o Mamoré está forte, está preparado, saiu daquelas dívidas do passado, né, que ano passado não teve como, a pandemia atrapalhou muito, né? Então o Fábio, o presidente antes aí, que foi o Fabinho, ele fez a diferença aqui no Mamoré, né, que ajudou a organizar as contas, as dívidas. Então hoje o Mamoré está entrando preparado para assumir, para fazer diferença, né? Então é isso aí. Olha, sempre eu tive aí, já tem uns 6 anos que eu fico aí, né, ajudando, torcendo pro Mamoré, né, realmente aí todo ano é uma luta, né, porque parece que as outras gestões não teve muito parceiro para ajudar. E a gente acabava que tinha que ajudar sozinho, mais outros colegas aí. Mas esse ano eu não passava pela minha cabeça ser presidente não, né? Mas aí conversando com um com o outro, até o Zé Armando aí, que é o presidente do conselho, me falou: "Uai, João, por que você não seja o presidente?" Eu falei: "Será que eu dou conta?" Ele falou: "Claro aí." Eu falei: "Então tá bom, então vou colocar meu nome aí, né, para disputar a presidência do Mamoré." Para mim é muito importante, porque eu sou nascido e criado aqui em Patos de Minas, nasci lá na Rua São Paulo, do bairro Brasil, né? E a gente conhece muita gente da cidade. Graças a Deus, eu tenho um nome muito bom, né? Eu sou da proprietária de uma rede de loja, João Alemão, tá? Então isso faz diferença e a gente precisa ter nome para trabalhar hoje. E o meu nome é muito bom, graças a Deus, né? Não tem adversário, não vou ter oposição aqui dentro do Mamoré. Todos os nossos diretores, o pessoal do conselho aí, hoje são mais de 30 pessoas que estão aí, fazendo parte, presente no conselho do Mamoré. Então eu tenho um apoio completamente 100%. E para mim isso é ótimo, porque para você ser presidente você tem que ter apoio, né? Os torcedores podem esperar muito, né, do João Alemão. Eu sou um cara que tem muita estratégia, sou muito criativo, né, porque a gente tem muito conhecimento aí das lojas. A gente começou do zero, era vendedor de picolé na rua, chocolateira no Parque Exposição, na Fenamilho, né, e trabalhei muito na minha vida, Paraguai, tudo quanto há na vida eu já trabalhei. Então, hoje eu tenho uma experiência muito grande, já quebrei bem umas 3 vezes, voltar a estaca zero e começar do nada e dar a volta por cima rapidinho. Então, o Mamoré para mim é uma empresa
empresa que a responsabilidade é muito grande. Eu sei que o Mamoré hoje, ele não é só meu, ele é do povo, né? Então, eu que vou estar aqui na presidência, eu tenho que trabalhar melhor do que fosse para mim, né? Então, mas nós já temos vários projetos aí para a gente buscar recursos, buscar dinheiro e vai acontecer. Não, sim, o Mamoré hoje, o bom é que ele não tem dívida, né? O caixa, vamos falar, não tem dinheiro em caixa. Mas tem projetos para nós buscar dinheiro e vão conseguir. Eu tenho muitas já projetos igual no aniversário do Mamoré agora, dia 13 de junho. Nós vamos estar realizando um almoço aqui de confraternização, não visando lucro. Mas nesse dia desse almoço, eu quero estar certeza que a gente vai ter aqui uns 150 mil no caixa, né, de arrecadação que nós já vamos ter aqui, através de um projeto nosso, tá? Que nós vamos começar a colocar em prática. Nós também temos um projeto aqui de Arena Show, fazer show aqui no Mamoré. Hoje eu tive a oportunidade de estar com a engenheira aqui, mais uma pessoa aí, né? Veio, trouxe tudo aí, mostrando para nós que aqui está muito fácil, já tem as duas saídas, que é no estádio, então não tem que gastar muito. Então agora é fazer parceria com o pessoal de produção, né? Para nós já começar a colocar em prática. E a ação, né? Que eu sou um cara que gosto de fazer as coisas rápido. Eu penso e gosto de fazer. Eu não fico pensando e ficar, né, vamos pensar. Eu sei que é difícil, tudo é difícil. Podemos quebrar a cara? Podemos, mas acertar, nós vamos acertar mais do que errar, com certeza. Após um ano sem disputar as competições oficiais, o Esporte Clube Mamoré está de volta com nova diretoria para tentar sair da terceira divisão e subir ao módulo 2 do Campeonato Mineiro. Este é um dos objetivos do novo presidente do Sapo, João Batista de Souza, popularmente conhecido como João Alemão. Em entrevista, o novo mandatário respondeu às questões frequentes como dívidas e a utilização do estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. O Mamoré esse ano já com certeza vai disputar aí a terceira, né, do Campeonato Mineiro, que vai ser acho que mês de setembro, mais ou menos, né? Então, o Mamoré é um time que vai entrar preparado esse ano aí, né, já com toda a força. É um time que ano que vem é segunda, nós temos que contar certeza, né, que o Mamoré ano que vem vai estar na segunda divisão, aí já com os outros times aí na nossa região, né, que vai ficar bom, né? Então é isso, o Mamoré tá forte, tá preparado. Saiu daquelas dívidas do passado, né? Que ano passado não teve como, pandemia atrapalhou muito, né? Então, o Fábio, o presidente antes aí, que foi o Fabinho, ele fez a diferença aqui no Mamoré, né? Que ajudou a organizar as contas, as dívidas. Então, hoje o Mamoré está entrando preparado para assumir, para fazer diferença, né? Então, é isso aí. Olha, sempre eu tive aí, já tem uns 6 anos que eu fico aí, né, ajudando, torcendo do Mamoré, né? Realmente aí todo ano é uma luta, né? Porque parece que as outras gestões não teve muito parceiro para ajudar. E a gente acabava que tinha que ajudar sozinho, mais outros colegas aí. Mas esse ano eu não passava pela minha cabeça ser presidente, não, né? Mas aí, conversando com um com o outro, até o Zé Armando aí, que é o presidente do conselho, me falou: uai, João, por que você não seja o presidente? Eu falei: será que eu dou conta? Ele falou: claro, aí. Eu falei: então tá bom, então vou colocar meu nome aí, né, para disputar a presidência do Mamoré. Para mim é muito importante, porque eu sou nascido e criado aqui em Passo de Minas, sou nascido na rua São Paulo, do bairro Brasil, né? E a gente conhece muita gente da cidade. E, graças a Deus, eu tenho um nome muito bom, né? Eu sou proprietário de uma rede de loja, João Alemão, tá? Então isso faz diferença e a gente precisa ter nome para trabalhar hoje. E o meu nome é muito bom, graças a Deus, né? Não tem adversário, não vou ter oposição aqui dentro do Mamoré. Todos os nossos diretores, o pessoal do conselho aí, hoje são mais de 30 pessoas que estão aí, fazendo parte, presente no Conselho do Mamoré. Então, eu tenho um apoio completamente 100%. Para mim, isso é ótimo. Porque para você ser presidente, você tem que ter apoio. Eu sou um cara que tem muita estratégia, sou muito criativo, né? Porque a gente tem muito conhecimento aí das lojas. A gente começou do zero, era vendedor de picolé na rua, chocolateira no Parque Exposição, na Fenamilho, né? E trabalhei muito na minha vida, Paraguai, tudo quanto há. Na vida eu já trabalhei. Então, hoje eu tenho uma experiência muito grande, já quebrei bem umas 3 vezes, voltar a estaca zero e começar do nada e dar a volta por cima rapidinho. Então, o Mamoré, para mim, é uma empresa que a responsabilidade é muito grande. Eu sei que o Mamoré hoje, ele não é só meu, ele é do povo, né? Então, eu que vou estar aqui na presidência, eu tenho que trabalhar melhor do que fosse para mim, né? Então, mas nós já temos vários projetos aí para a gente buscar recursos, buscar dinheiro e vai acontecer. O Mamoré Esporte Clube está fora dos gramados desde o início da pandemia.
O time patense agora se prepara para contratar a equipe que irá trabalhar durante a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Ainda não contratamos ninguém, né, mas está em andamento, já estamos à procura de um diretor, né? Porque o primeiro passo é o diretor, porque o diretor que vai começar a correr atrás do jogador, né? E o técnico também já é imediato. Então, as duas pessoas primeiro que nós vamos contratar para o Mamoré, o diretor e o técnico. A estreia do clube será no dia 6 de agosto, mesma data em que a competição tem início. Entretanto, o Sapo ainda não sabe qual será o oponente. Ainda não conhecemos nenhum deles, né? Porque tudo vai começar agora esse ano, pela primeira vez, né? Mas eu acredito que todo adversário é difícil, né? Então nós que temos que preparar e fazer um time forte para competir. Um time que nós temos que fazer para subir, não só competir, mas para subir também, né? Para o modo 2, para ano que vem nós estaremos disputando o modo 2. O Mamoré está escalado no grupo 3 da Segundona com as equipes do Araxá, Paracatu, Inter de São Gotardo, Inter de Minas, Serranense, Coimbra e Nacional de Uberaba. Eu acredito que não tem nada difícil. O importante é saber montar o time, para o time competir e fazer um bom trabalho, porque Patos de Minas e o Mamoré tem uma torcida muito grande, né? Tem motivação, tem torcida, né, que vai no estádio, isso aí é o mais importante. E também para nós trabalhar também, eu estou muito confiante aí no sócio torcedor, no torcedor, que o Mamoré, ele não é meu, ele é do torcedor, ele é do povo de Patos de Minas, né? João Alemão está otimista com a competição e pretende até celebrar o aniversário do clube no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. É um time mais velho, antigo, ele vai fazer 73 anos, agora no dia 13 de junho. Até nós já vamos fazer ali uma confraternização para os torcedores do Mamoré. Vamos fazer ali uma galinhada, um feijão tropeiro e quero convidar todos os torcedores do Mamoré, nosso torcedor, ir para estar lá com nós, para a gente confraternizar, né, tomar ali um refrigerante junto, tá? Então é isso aí que eu quero fazer, deixar aí para a torcida do Mamoré, pode ficar animada, pode levantar seu autoestima aí, porque o Mamoré vai fazer um time, né, para nós vencer mesmo, para nós chegar lá no modo 2 e é isso aí, o Mamoré tem que alavancar de novo. Hora dos destaques do esporte aqui na Jovem Pan. O Mamoré já está com tudo pronto para começar a disputa do Campeonato Mineiro da Terceira Divisão. Reportagem de Flávio Souza. Além da apresentação da equipe, o Esporte Clube Mamoré lançou também o programa de Sócio-Torcedor 2022. Durante o encontro, a torcida esmeraldina pôde acompanhar um pouco dos trabalhos dos jogadores e também da comissão técnica. O presidente João Alemão afirmou que neste ano o Sapo vem forte e só a classificação para o módulo 2 interessa. Pode acreditar, porque nós estamos fazendo um time bom, contratando só jogador já bem experiente, jogador que já estava em outros clubes. Todo jogador que veio para o Mamoré estava ativo, né? Estava jogando, disputou o campeonato estadual esse ano, né? Mesmo que foi na segunda, na primeira, mas tem muitos jogadores aí de nome que reduziu o seu salário, né? Porque nós não temos condição de fazer um salário alto, né? A nível do que eles merecem. Mas vieram porque é uma época que muitos jogadores são parados também. Está muitos aí, por exemplo, já terminou o campeonato estadual, né? Então veio para a terceira ano para nos ajudar aqui. Mas com certeza vai fazer diferença. O Mamoré vai ser um time que vai subir. Eu estou muito otimista com o jogador que chegou aqui, os atletas, né? Então é isso aí. O supervisor técnico Rocha Gonçalves também está confiante no acesso à segunda divisão. Ele afirma que a escolha do treinador foi importante para o projeto esmeraldino. Estamos trouxemos um treinador experiente, que é o Catanós, vitorioso, comprometido com o trabalho, onde estamos trazendo atletas para que nós possamos atingir nossas metas com a camisa desse grandioso clube chamado Mamoré, que é uma paixão aqui da cidade de Patos de Minas. A comissão técnica do Mamoré dá prosseguimento aos trabalhos da primeira semana de treinamentos para a disputa do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, a chamada Terceirona, que tem início confirmado para o dia 6 de agosto. O primeiro adversário é o Paracatu. Dentre outros nomes, o Sapo já conta com os seguintes atletas: os goleiros Juan Gigante, Matheus Pellegrini e Robert. Para a lateral direita, Marcel. Na lateral esquerda, Leandrinho e Edmilson. Os zagueiros Miro e Gerson Brenner já estão treinando. Os volantes Léo Correia, Lucas Giannini e João Paulo também. No meio-campo temos Moisés Viana e Natan Rodrigues. E os atacantes são Felipe Souza, Walisson e Cauê. Ao todo, 20 jogadores já foram contratados para compor o time do Esporte Clube Mamoré. Desde o início da semana, alguns deles foram chegando e o novo técnico, Paulo Catanossi,
já começou a treinar a nova equipe do Sapo. Já estamos aí com 20 jogadores contratados, completamente o elenco quase todo, né? Já está aí já treinando essa semana toda. Começou a chegar na segunda-feira, né? Os jogadores. Então, acho que ainda tem mais uns 2 para chegar ainda, acima dos 23 anos, né? Então, tá com um jogador que já passou por clubes grandes aí, passou no Palmeiras e tudo. Então, nós estamos montando uma equipe, assim, competitiva mesmo, uma equipe forte. Até o início do Campeonato Mineiro, a nova equipe seguirá treinando semanalmente. A diretoria do clube já organiza um amistoso para ajudar na preparação. Até eu conversei com o professor, o Catanós, nosso treinador, que é a gente agendar um amistoso contra o Comercial de Ribeirão Preto. Então a gente está esperando a definição, a palavra do pessoal lá do Comercial para poder estar agendando. Outra novidade é que já estão liberadas as vendas do sócio-torcedor na loja virtual do clube. Uma ajuda de grande valia para o caixa do Mamoré durante essa temporada. Vamos precisar de muita grana, não é pouca não. Hoje, para manter a folha de pagamento até no final, nós vamos gastar aí na média de R$800 mil. E tem que sair daqui da cidade, de Patos de Minas, do sócio-torcedor, né, dos investidores, dos patrocinadores, porque muita gente pensa, a Federação Mineira ajuda. Pelo contrário, a Federação Mineira vem cá e busca dinheiro. Né? Você tem que pagar a comissão de arbitragem e mais alguma coisa, né? Do Verde Patos, no sábado, o Mamoré apresentou o elenco que vai disputar o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. 17 jogadores iniciaram a preparação para a competição e mais outros atletas devem chegar nos próximos dias. Né? O técnico da equipe será o Paulo César Catanós, que terá pouco mais de um mês para trabalhar até a estreia do campeonato no dia 6 de agosto contra o Paracatu, lá em Patos. Vanessa. Faltando pouco mais de um mês para a estreia do Mamoré no Grupo C da 2ª Divisão do Campeonato Mineiro, o clube treina para entrosar a equipe recém-escalada para a disputa. O aproveitamento está sendo bom, o empenho dos jogadores muito bom, todos comprometidos, né? E agora é nós darmos a sequência nos trabalhos, né? É um tempo bom aí para a preparação. Ainda temos aí 33 dias para a competição, 32 dias. Então vamos aproveitar o máximo possível do que nós temos aí de dias para treinamento e treinar o máximo possível para poder, o quanto antes, já ter a equipe já formatada e pronto para a estreia. Um dos jogadores contratados é o atacante paulista Cauê da Silva, de 25 anos, que conta um pouco sobre a trajetória futebolística. Tive grandes passagens pelo Palmeiras, Guarani, equipes do interior, Botafogo de Ribeirão Preto. Tive uma passagem pela Ucrânia também, né? Vice-campeão pelo Sampaio Corrêa, Série C. Um pouquinho, rodei bastante. Já o veterano Juninho Arcanjo tem 39 anos e passou pelo Atlético Mineiro, Fluminense e também jogou fora do país. O último clube que o meia natural de Nova Lima participou foi do River, do Piauí. A expectativa é muito boa, a gente poder fazer uma grande competição, né? Poder resgatar de novo o Mamoré. O nosso maior objetivo, chegar às finais e conseguir, no final dessa temporada, né, colocar o Mamoré no acesso à 2ª Divisão, que vai ser muito importante para a gente, para o clube, né. O trabalho está sendo bem feito, essa preparação, né, vai ser a 2ª semana. O Sapo se prepara ainda para receber mais 3 jogadores para reforçar a composição do time. Os jogadores que estão para chegar estão em atividade, então não vai ter problema, principalmente problema físico, né. E nós aguardarmos a chegada deles para que a gente... vamos delinear aí um grupo de 23, 24 jogadores. Para a primeira rodada da competição tá ótimo. Falar que o grupo é muito forte, né? Rapaziada mais nova, né? Apesar que são pode 5 acima do 23, né? Como eu, tem o Nilo, tem o Cauê que chegou. Deve chegar mais outros jogadores para a gente poder estar fortalecendo mais o grupo. A gente espera poder fazer uma grande competição, como eu falei, no final a gente poder conquistar esse nosso objetivo maior, podendo brigar pelo título e consequência, conseguir esse acesso que vai ser muito importante para o clube. A gente está numa pré-temporada, trabalhando bastante para poder, né, levantar a equipe do Mamoré, que é uma equipe que pelo que eu acompanho a cidade de Patos, que é uma equipe de tradição, né? Então nosso objetivo, em primeiro lugar, é dar o acesso para o Mamoré e depois assim o título, né? Mas o especial mesmo é levantar a equipe do Mamoré. A estreia do Mamoré será no dia 6 de agosto, jogando em casa no estádio Bernardo Rubinja de Queiroz contra o Paracatu. Agora nós estamos praticamente com todos aí já, né? Faltando apenas um atleta a apresentar na segunda-feira. Ele está em competição.
E juntar todos, né, e procurar já ir formatando a equipe. Essa semana nós já vamos partir para o lado tático, né, lado de posicionamento, trabalhos mais intensos, né, principalmente na parte de formatar a equipe, né. E nós esperamos que para a estreia nós podemos estar aí 80% numa condição ideal para poder estrear e estrear bem. Patos é uma cidade distante, né, então existe o problema também de custos, né, para esses jogos treino. E eu gostaria de fazer assim com times profissionais realmente, entendeu? Mas a intenção é nós treinarmos bastante, né? E procurar o máximo possível aproveitar esse tempo de treinamento para poder formatar a equipe e estrear bem. Crucial para um time de futebol, o preparador físico é um dos profissionais chaves para garantir que a saúde do time esteja em dia durante qualquer competição. Gabriel Chagas está incumbido desta árdua tarefa para a preparação do Mamoré pela disputa da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. O trabalho do preparador físico ele anda muito próximo ao do treinador, né? E aí nós temos que nos alinhar sobre os nossos trabalhos, sobre a resposta física do atleta. Eu tenho que passar diariamente sobre a resposta física de cada atleta e aí sim, né, através desse feedback, dessas avaliações, é que consiste nós escolhermos os melhores atletas para que possam estar junto com a nossa equipe. Ele afirma que, por sorte, os atletas que compõem o elenco do Verdão já chegaram bem condicionados ao clube. Os atletas já apresentaram com uma condição física muito favorável, né? Bem favorável mesmo, porque alguns deles já vinham jogando, outros faziam suas manutenções em casa e ficou muito fácil, sabendo que nós tínhamos praticamente aí 40 dias mais ou menos para trabalhar, mas agora o trabalho está sendo feito, né, tá de bom agrado e com certeza nós vamos ter uma boa estreia na próxima semana. Apesar do sotaque que não remete a um cidadão de Patos de Minas, Gabriel é patense e começou a trabalhar na área aproximadamente 20 anos atrás e no mesmo clube. Eu comecei aqui mesmo, né, no Esporte Clube Mamoré em 2002, final de 2001, início de 2002. Fiquei até meados de 2005, depois saí, rodei o estado de Goiás, Mato Grosso, interior de Minas também. Aí depois acabei regressando para o Mamoré, depois trabalhei no maior rival do Esporte Clube Mamoré, que é da cidade também. E hoje nós estamos aqui de volta, né? Com uma missão muito grande, que é restabelecer a história, né, do Esporte Clube Mamoré e com o objetivo de acesso para o módulo 2 da 1ª divisão. Lembrando que o Mamoré fará a estreia na competição jogando em casa. A partida contra o Paracatu irá acontecer no dia 6 de agosto, às 16 horas, no estádio Bernardo Rubinder de Queiroz. Se você for fazer uma escala aí de 0 a 10, nós estamos hoje no estádio 7. Lembrando que você também não pode chegar a 100% na competição, né? Porque se você entrar 100% na competição, existe um processo fisiológico que é a queda de rendimento no meio da competição e isso não pode acontecer. Então nós temos esse tempo hábil agora na pré-temporada, numa intertemporada, para que nós possamos fazer isso, né? A elevação do atleta no condicionamento físico, a queda brusca e depois a sua evolução gradativa com os treinos e também dentro da competição, que é o que vai acontecer com o Esporte Clube Mamoré. 5 zagueiros foram contratados pelo Mamoré para recrutar o time que irá buscar o acesso ao módulo 2 durante a disputa da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Nilo Oliveira é o veterano do quinteto. Com 31 anos, o atleta natural de Brumadinho jogou pela União Luziense antes de vir para o Verdão. Eu comecei nas categorias de base de Cruzeiro, Atlético e me profissionalizei no América, onde disputei algumas partidas de profissional. Depois fui por Ipatinga, por diversos clubes de futebol mineiro e também do futebol nacional. Outra contratação é a do goiano Gerson, de 23 anos. Como profissional, eu comecei no Itumbiara, depois eu fui para a Matonense e da Matonense eu fui para o Goiatuba, lá em Goiás também. Aí depois, em 2020, foi a época da pandemia, eu joguei no União Barbarense. Do União Barbarense eu fui pro Independente de Limeira, ano passado. Esse ano eu joguei no Lusiana, no Candango estadual. E agora estou aqui no Mamoré. Gerson já foi volante e lateral esquerdo. E afirma que sempre gostou de defender. Eu comecei a jogar com 5, né? Na escolinha, na minha cidade. E eu não era muito habilidoso, então eu comecei jogando de zagueiro, aí um tempo joguei de volante, jogava de lateral e sempre joguei na zaga. Nascido no Rio de Janeiro, o zagueiro apelidado de Carioca é mineiro de coração e foi criado em Juiz de Fora.
Antes do Mamoré, ele jogou por clubes paulistas como São Caetano, Água Santa de Diadema, além de times de Oswaldo Cruz, Barretos e Marília. Quando eu tinha 6 anos, saía chutando as latinhas na rua, né? Aí eu falei, meu pai falou, vamos te colocar numa escolinha e tal, e a escolinha que ele achou foi o Esporte Clube Juiz de Fora. Comecei em 2006, se não me engano. Era lateral direito. Corria muito, cansava muito, falei, vou lá para a zaga que é um pouquinho menos complicado, vamos dizer assim. E foi onde eu comecei a gostar, peguei gosto, desenvolvi muito bem. Tentei de volante também, mas com o passar dos anos, fui ficando mais velho, eu decidi mesmo ser zagueiro, que eu acho que é a minha área, eu consigo dominar melhor. Já o baiano Jefferson de Guararema tem 22 anos e conta que foi designado para a zaga por uma observação feita pelo pai. Eu comecei de centroavante, né? Mas meu pai falou meu porte físico e tal, grande, falou não, vai jogar na zaga. Aí colocou pra zaga e até hoje eu tô aí. O caçula dos zagueiros do Mamoré é o Danilo Santos, recifense de 21 anos. Comecei no Vitória, time lá de Pernambuco, depois fui pro Comercial de São Paulo, depois pro Próspera de Santa Catarina, Atlético Itajaí, Santa Catarina também, e por último o Operário do Mato Grosso agora. Assim como alguns dos colegas, ele também se tornou zagueiro por acaso. No começo da minha carreira mesmo, eu era volante, né? Daí o treinador me puxou para trás para jogar de zagueiro na partida. E daí ganhei sequência, né? Fui bem, ganhei sequência e continuei. Os zagueiros reiteram quais são as dificuldades e desvantagens de atuar na zaga. O desafio do zagueiro é não tomar gol, né? É ser melhor que o atacante, não tomar gol, porque não tomando o gol você já está meio caminho da vitória. Né? A marcação, né? Os atacantes rápidos assim, mas tipo, com o trabalhando forte, né? Estando bem fisicamente também, a gente consegue suprir essas dificuldades aí. Não tem um atacante rápido, né? Mas a gente bem preparado, tem como dar uma sequência boa. Restam 10 dias para o início da segunda divisão do Campeonato Mineiro. A estreia do Sapo irá ocorrer em casa no primeiro sábado, dia 6, quando o Clube Patense irá enfrentar o Paracatu no estádio Bernardo Rubindia de Queiroz. Vamos falar de futebol agora. Semana que vem começa o Campeonato Mineiro da segunda divisão, também chamada de Terceirona. Da nossa equipe teremos o Paracatu e também o Mamoré de Patos de Minas. O técnico Paulo César Catanossi falou sobre a expectativa sobre a montagem do time para a competição. Nós tivemos um tempo bom para preparar a equipe, né? Contratamos alguns jogadores que nós já conhecíamos, né? E o grupo assim, é um grupo jovem, mas são jogadores que já jogaram nas equipes que tiveram, né? E vem com uma certa maturidade, uma certa rodagem de jogo, né? E é isso que nós esperamos. Nós esperamos assim, adquirir um entrosamento, um encaixe da equipe o mais rápido possível para poder estar estreando bem. Olha, o Mamoré de Patos de Minas completou 30 dias de preparação para a disputa da segunda divisão do Mineiro, que começa no próximo sábado, dia 6. O time não fez amistosos, mas o técnico garante que a equipe vai chegar bem para essa estreia em casa. No elenco do Mamoré, formado com 25 jogadores, o objetivo comum entre os atletas está bem claro. É muita dedicação, bastante intensidade, bastante entrega, que eu creio que as coisas vão sair naturalmente no jogo. A maioria dos jogadores tem idade até 23 anos. O David, com 22, é um dos mais novos e destaca a característica dele que pode fazer a diferença da equipe. Gosto de 1 para 1, gosto sempre de estar ajudando a equipe, marcando ali e buscando sempre estar perto dos meus companheiros para poder tocar bem a bola e finalizar com clareza. O Mamoré volta agora para disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro. O time verde e branco de Patos de Minas completa agora 30 dias de preparação para essa disputa. E apesar de não ter feito nenhum amistoso nesse tempo, o técnico Paulo César Catanossi acredita que a equipe está bem afinada para a estreia no próximo sábado, dia 6. O treinamento, né? Eu acho que a própria competitividade entre eles, né? Ela é importante, ela é fundamental. E assim, eu costumo valorizar bastante isso aí, né? Tem que ter essa competitividade entre eles, que é bem parelho a um jogo treino, a um jogo amistoso, né? Principalmente nos treinamentos. Quando exige essa competitividade, todo mundo querendo jogar, todo mundo buscando o seu espaço, o treinamento se torna mais difícil, né? Nesse elenco, o volante João Paulo e o zagueiro Nilo são os mais experientes. Já trabalharam com o técnico Catanossi e isso facilita o entrosamento. A adaptação tem que ser rápida, né? Porque a gente sabe que a gente forma um time em 30 dias para disputar um campeonato. São jogadores de vários locais, de várias regiões, e a gente tem que formar, mas a gente está trabalhando duro, está trabalhando quase que integral, quase todos os dias, então a expectativa é boa para estrear bem já.
A metodologia que o professor implantou desde o início dos treinamentos ajudou muito a encurtar esse período de adaptação, sabe? Toda a equipe já conhece ele, já sabe as características que ele gosta de propor na partida, então assim, encurtou bastante esse período de adaptação. Campeonato Mineiro da segunda divisão, amanhã Mamoré e Paracatu estreiam na competição, confronto lá no Patos de Minas às 3h30 da tarde. O Paulo Barbosa conversou com o técnico do Mamoré, falou sobre a expectativa para essa estreia. Depois de pouco mais de 40 dias de preparação para a estreia no Mineiro da segunda divisão, o Mamoré vai para essa partida no sábado, aqui no estádio Bernardo Rubígio de Queiroz, no jogo que será às 3h30 da tarde contra o Paracatu. Estou aqui com o técnico Paulo César Catanossi, que conta pra gente essa preparação, faltando aí poucos dias para o jogo, vai dando aquela tensão da estreia sempre, apesar de sempre da experiência de todo mundo, principalmente da sua, mas como é que você está afinando isso para esse jogo importante desse recomeço do Mamoré? Eu até já conversei sobre isso em relação com os atletas, porque a ansiedade, a expectativa do jogo, a vontade de querer que chegue logo o momento do jogo, não pode atrapalhar o nosso rendimento, não pode atrapalhar o nosso desenvolvimento durante a partida, durante o jogo. Mas a princípio assim, nós estamos tranquilos, só aguardando o mesmo momento da estreia para que a gente possa aí já iniciar bem a competição. Esses últimos dias de preparação sempre tem aquela preocupação também da pegada nos treinos não ser muito forte para não comprometer algum atleta para o departamento médico. Isso está bem tranquilo mesmo? Bem tranquilo. Essa semana nós procuramos amenizar um pouquinho, principalmente no período a duração, em relação à duração do treinamento, um pouco menos, mas a intensidade continua, para que eles não sintam tanto, principalmente essa parte física que foi feita e a parte técnica também ao longo desses 40 dias, para que eles cheguem no jogo com vontade de jogar, com determinação para jogar, não cansado. Então a gente está procurando conciliar bem essa situação, principalmente essa semana, para que não haja nenhum tipo de desgaste em relação ao comportamento deles no jogo. A estreia em casa é um fator positivo, existe essa situação de não ter a presença de torcida, tendo ou não, isso para o Mamoré, jogando em casa já é muito positivo. Você estrear em casa é sempre importante, buscar o resultado. Lógico que a gente tem que respeitar o adversário, que também fez uma preparação muito tempo, está voltando agora para o futebol mineiro, então fez assim várias contratações pelas informações que nós temos, mas estrear em casa sem dúvida nenhuma nos dá assim não uma condição melhor, mas vai nos dar uma condição favorável em relação ao jogo para poder buscar a vitória. Com o esporte agora, Mamoré e Paracatu se enfrentam neste sábado na rodada de abertura do Campeonato Mineiro da segunda divisão. O Paracatu, treinado por Ney Silva, fez uma pré-temporada de mais de 2 meses. A equipe é formada por maioria de jogadores que têm a pegada e influência do futebol do sul do país. Para essa estreia no sábado, o técnico Ney Silva está confiante que o trabalho vai dar bons resultados. Em uma pré-temporada longa, fizemos amistosos, conseguimos colocar ideia de jogo do que a gente pensa, o nosso modelo de jogo. Os atletas estão respondendo bem ao que a gente pensa. Então as expectativas para essa estreia do campeonato são as melhores possíveis e, se Deus quiser, vamos lá fazer um bom jogo. Você começar com o pé direito, começar já com uma vitória, numa equipe difícil como é o Mamoré, um jogo fora de casa, onde todo mundo está na expectativa de saber como que vai jogar o Paracatu, como que a gente vai jogar, traz confiança, traz reconhecimento, traz credibilidade e para nós é a comprovação de um trabalho que vem sendo bem feito. O Mamoré teve um período de preparação menor em relação ao Paracatu. O time verde e branco de Patos de Minas fez uma pré-temporada de pouco mais de 40 dias. Para o técnico Paulo César Catanossi, esse tempo foi suficiente para preparar a equipe para essa estreia e conta também com a vantagem de jogar em casa, aqui no estádio Bernardo Rubígio de Queiroz, para garantir uma vitória nesse início de campeonato. Então vou ter que se dedicar bastante, se empenhar, para poder buscar o resultado, mas sem dúvida nenhuma ela te traz uma certa condição boa, até pelo fato de conhecer todo o estádio, o dia a dia nosso aqui dentro do estádio. Então isso aí facilita em algumas situações ou pode facilitar em algumas situações, mas o jogo em si com certeza vai ser difícil. Entre os jogadores do Mamoré, mesmo com essa tensão do peso da estreia, a equipe está afinada para superar a ansiedade e tentar fazer o famoso dever de casa. E essa cobrança é normal,
até mesmo um nervosismo, frio na barriga, para a gente chegar dentro de campo e mostrar o melhor de nós. E saímos com os 3 pontos. O importante é você estar mantendo foco, né? O trabalho que foi bem feito até agora, né? Sendo realizado. Ter a tranquilidade, né? De poder fazer as coisas bem feitas no sábado. Começar bem a competição que vai ser difícil, né? Uma competição sub-23, pode 5 acima. Eu sou um deles. E a gente espera poder dar um suporte para essa molecada, né? Com a nossa experiência, nossa bagagem de rodagem. Poder fazer as coisas bem feitas, o que a gente fez na pré-temporada. E botar tudo em prática aquilo e poder vencer o jogo dentro do nosso domínio. E a diretoria do Mamoré informou que a partida desta tarde será sem a presença do público. Até ontem havia um impasse. Segundo a diretoria, o clube se empenhou junto ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar para regularizar as exigências da Federação Mineira de Futebol, mas a federação manteve a decisão de não liberar o estádio para a torcida. Agora a gente fala de esporte porque o Mamoré estreou com vitória na Terceirona. O Mamoré estreou bem na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Em casa, a equipe de Patos de Minas venceu o Paracatu por 3-1 no Bernardo Rubinger de Queiroz. David abriu o placar para o Sapo aos 44 da primeira etapa. No primeiro minuto da segunda etapa, Nilo ampliou para o time da casa. Aos 13, Fabinho cobrou falta para o Paracatu e Christian diminuiu de cabeça. O Mamoré voltou a ampliar aos 30 com Cauê. Com o resultado, o Sapo conquistou os 3 primeiros pontos na competição e foi um dos 4 times a vencer na rodada de estreia do Grupo C. O Paracatu não tem pontos. Na próxima rodada, o Mamoré enfrenta o Serranense no domingo, 14 de agosto, em Nova Serrana, na Arena do Calçado, às 15h30. No sábado, o Paracatu recebe o Coimbra no estádio Frei Norberto, em Paracatu, às 19 horas. Fez bonito no fim de semana, Mamoré, porque foi a estreia da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Isso, primeiro jogo lá em Patos de Minas, Mamoré recebeu o Paracatu e venceu lá no estádio de Bernardo Rubinger de Queiroz. O Mamoré deu a largada na partida e foi para cima do Paracatu, assustando a defesa do time do Noroeste nos primeiros minutos e seguiu mandando no jogo, mas sem finalizar. O Paracatu tentou nos contra-ataques, mas também poucas vezes levou perigo para a defesa do Mamoré. O time verde e branco de Patos de Minas seguiu insistindo e aos 44 minutos, bola lançada na área. David recebeu e com tranquilidade se livrou da marcação e balançou a rede para os donos da casa. Viemos trabalhando semana após semana, dia após dia, se dedicando ao máximo. O professor sempre tem cobrado muito da gente intensidade e chegar ali no último terço sempre finalizar. E hoje, graças a Deus, fui coroado com esse gol. Fico muito feliz. Na etapa final, o Mamoré voltou com um ritmo forte no ataque e deu certo. Ganhou escanteio no primeiro minuto. Juninho Arcanjo cobrou. O Alisson cabeceou. A bola sobrou para o Nilo, que deu um toquinho e fez Mamoré 2-0. O Paracatu seguiu tentando reação e aos 13 minutos Fabinho sofreu falta. Ele mesmo cobrou. Arian de cabeça mandou para o fundo da rede e descontou. Mamoré 2, Paracatu 1. O jogo estava mesmo para o Mamoré. Aos 31 minutos, Cauê recebeu na frente, avançou em velocidade e ampliou. Mamoré 3, Paracatu 1. O Paracatu tentou um abafa nos minutos finais, mas nada de finalizar. E ficou assim. Mamoré 3, Paracatu 1. Nesse retorno do Mamoré para a disputa do futebol profissional e também do Paracatu de volta ao Campeonato Mineiro, o Mamoré fez o famoso dever de casa. E essa primeira vitória é muito importante para o time tentar deslanchar no campeonato. Poderia até ter feito um placar mais elástico, né? Pelas oportunidades que nós tivemos. Mas o importante foi a vitória, a estreia, né? Existia uma ansiedade como a equipe ia responder dentro do campo. Respondeu bem. Agora nós mantemos a humildade, manter os pés no chão para dar sequência no trabalho e buscar a classificação. Infelizmente não tivemos resultado. Mérito do Mamoré também fez um jogo muito bom, um jogo muito duro. Acho que na ideia deles, no pensamento deles foi muito bom. Vamos trabalhar na semana que já tem outra. Não dá tempo para ficar chorando não. Sábado tem outro jogo difícil contra o Coimbra. É isso aí, como o Ney falou, né? O Paracatu vai estrear em casa contra o Coimbra no sábado. O Mamoré joga no domingo que vem em Nova Serrana contra o Serranense. As arquibancadas estavam vazias para a primeira partida do Mamoré no campeonato, que aconteceu em casa. A Federação Mineira de Futebol determinou que o confronto diante do Paracatu seria disputado com portões fechados para os torcedores, pelo término do prazo para apresentação dos laudos de segurança e prevenção e combate a incêndio do estádio. O Mamoré não fez nenhum amistoso durante a preparação. No início de temporada, o primeiro tempo serviu para as duas equipes se encontrarem em campo e foi morno.
O gol só veio aos 44 minutos com o meia David. Após jogada pelo lado direito, ele enfiou a bola no canto esquerdo do goleiro. E o segundo tempo começou com gol no primeiro minuto. Nilo marcou o segundo do Sapo. Aos 13, Fabinho cobrou falta para o Paracatu e Christian diminuiu de cabeça. Após o gol do Paracatu, as equipes conseguiram imprimir ritmo de jogo e o Mamoré conseguiu ampliar o placar. Cauê fez o terceiro do Verdão aos 30 minutos em uma jogada de contra-ataque com velocidade. Fim do jogo, Mamoré 3, Paracatu 1. Com o resultado, o Sapo conquistou os 3 primeiros pontos na competição e foi um dos 4 times a vencer na rodada de estreia do Grupo C. Foi um resultado assim que, além de fazer 3 gols, né, a equipe criou várias oportunidades, né, para fazer mais gols. E você começando uma competição difícil como essa, como vai ser essa segunda divisão mineira, com vitória, é importantíssimo, né? Então vai elevar a autoestima. Logicamente que a gente não pode empolgar com nada, que foi apenas o primeiro jogo, mas isso aí dá confiança para os jogadores, traz a confiança para a gente, mas sempre salientando que a gente precisa melhorar em alguns aspectos, né? Não é o time perfeito. Quando ganha não está tudo certo e quando perde não está tudo errado, né? Foi um jogo muito bom, né? Onde nossa pretensão dentro do campeonato é sempre estar vencendo dentro de casa. Então teve uma entrega bastante de toda a equipe, né? Superamos algumas dificuldades, porque questão de primeiro jogo, de entrosamento. Mas o objetivo foi concluído, né? O objetivo de 3 pontos, então a gente agora é melhorar cada dia mais para o decorrer do campeonato a gente conquistar o grande objetivo nosso. Autor do primeiro gol, David estreou literalmente com o pé direito. A gente vem trabalhando muito, trabalhando bastante aí na pré-temporada e ser coroado aí com a vitória e com gol é bastante feliz pra gente, né? Embora a estreia tenha sido com vitória, os torcedores fizeram falta. O Mamoré ficou 2 temporadas sem jogar. Então você imagina o número de coisas ou de situações que o pessoal tinha para resolver, né? Tinha várias situações para resolver. É contrato de atleta, é a manutenção do estádio, é limpar o estádio, é pintar o estádio. Só que infelizmente aconteceu esse deslize de não dar tempo de mandar o laudo, não deu tempo de mandar o laudo, né? Mas a gente entende, cara, eu acho que para o Mamoré hoje, o mais importante foi a vitória, ponto, entendeu? Depois a gente vai ver o que vai acontecer, mas o mais importante para o Mamoré hoje foi a vitória. O torcedor faz muita falta, né? Sabemos aí a força que eles têm aqui, principalmente aqui dentro de casa, então fez muita falta, a gente sente bastante. O próximo confronto do Mamoré será contra o Serranense no domingo, dia 14, em Nova Serrana, na Arena do Calçado, às 15h30. A equipe já começa a estudar o adversário. Nós vamos observar o adversário, nós temos uma analista de desempenho aí que vai passar para nós as características do adversário e ao longo da semana é trabalhar para poder enfrentar o adversário lá já sabendo da condição e do jeito que eles jogam. Pessoal, bora, começou. A nossa pré-temporada a gente sofreu pra caramba, eu particularmente sofri pra caralho. Quando eu falava assim, pô, eu vou parar. O cara ia me ajudar, o Gabriel, cara. Eu queria agradecer pra caramba, porque há muito tempo eu não corri tão bem assim, tão leve assim, igual eu corri hoje. Eu não sei se eu fiz boa partida não, mas eu tava me sentindo bem em campo assim, fisicamente. Então assim, eu queria agradecer muito ele, porque há muitos anos eu não tava tão bem fisicamente.
foi um jogo muito bom, né? Onde nossa pretensão dentro do campeonato é sempre estar vencendo dentro de casa. Então teve uma entrega bastante de toda a equipe, né? Superamos algumas dificuldades, porque questão de primeiro jogo, de entrosamento. Mas o objetivo foi concluído, né? O objetivo de 3 pontos, então a gente agora é melhorar cada dia mais para o decorrer do campeonato a gente conquistar o grande objetivo nosso. Convenceu, a equipe fez várias triangulações pelos lados, teve várias oportunidades para ampliar o placar. O time fez um bom jogo, né? Fez um bom jogo. Agora é nós, principalmente em termos de finalização, acertar um pouquinho mais, né? Mas assim, só perde quem cria, né? Que nós criamos assim umas 4, 5 chances para matar o jogo, logo no começo também, né? E depois o Paracatu equilibrou, né? E acabou que a gente fez esse gol aí no primeiro tempo, deu uma tranquilidade maior, voltou mais tranquilo pro jogo, mesmo ter tomado o gol, mas voltou um pouco mais tranquilo e a gente, assim, eu acho que nós fizemos uma partida que nós podemos até melhorar, mas de estreia tá ótimo. Aqui no estádio Bernardo Rubins de Queiroz, a equipe do Mamoré vence o Paracatu pelo placar aí de 3-1. A equipe estreia hoje aqui com a derrota. Eles lutando até o fim e não conseguem um bom resultado. Jogadores do Paracatu saindo aqui. Canu, por favor. A equipe lutou, mas não conseguiu um bom resultado, estreando com essa derrota aqui. Agora correr atrás do resultado, né, Canu? Infelizmente não pudemos ser felizes, saindo com resultado negativo. Agora é trabalhar bem a semana. Temos uma próxima batalha dentro de casa. Valeu, Canu. Obrigado. Até aqui de campo. Fabinho, a equipe lutou numa tarde não feliz, não conseguiu exibir uma grande partida, né? E saiu com resultado negativo aqui hoje na estreia. Lutou não. A gente deixou a desejar, na realidade. Não fez uma boa partida, né? Hoje. A gente tem que ter vergonha na cara. Isso. Né? Fazer o que nós fizemos hoje aqui. Isso não é sinônimo do nosso time, né? Daquilo que a gente vem fazendo. Então a gente tem que ter vergonha na cara. Então, pegar isso aqui como exemplo, né? Para que a gente possa, na sequência do campeonato, não passar por que nós passamos aqui, essa vergonha. Valeu, Abim. Técnico Ney Silva aqui falando. A equipe não conseguiu realizar a partida, né? Que não só os jogadores, a comissão técnica desejava e sai aqui hoje com a estreia no campeonato. Vou falar, eu não sou desculpa, jogamos mal, não acertamos o que nós pensamos, na verdade, né? Então o erro é meu, porque eu que treino, eu que tenho a ideia, eu que penso a ideia, eu que quero impor o ritmo do jogo, eu que quero que eles tentem jogar, não conseguimos hoje. Então, não tem desculpa, jogamos mal, a equipe deles foi melhor, erro todo meu que quer o jogo, né? Jogo é o que eu falo, quando você quer propor jogo, é um jogo difícil, é um jogo mais complicado, porque você quer a bola, você quer jogar, e às vezes a gente erra, não vai conseguir, foi o que aconteceu hoje. Então, erro meu por querer propor o jogo. E tem que ver os méritos também do adversário, né? Com certeza, eles fizeram a parte deles, eles veio com uma proposta de jogo muito boa, fizeram um jogo muito bom da parte deles, o Vinícius fez um grande jogo pra gente, então a gente tem que agradecer o Vinícius. Vamos sentar, continuar trabalhando, ver nossas ideias aí, se a gente tem que rever as ideias, ou se tem que... Eu creio muito na posse, eu creio muito em ficar com a bola. Dessa vez não deu certo. Mérito pra eles, parabéns pra eles, vamos trabalhar. Valeu, Ney, obrigado. Valeu. Secada Esporte ao lado de Hélio. Atuação magnífica aí do Mamoré hoje, estreando em casa para uma grande vitória, né? Graças a Deus aí, conseguimos fazer uma boa estreia. A equipe do Paracatu aí bem organizada, bem treinada. E a gente conseguiu aí na nossa estreia fazer 3 pontos, muito importante, começar bem e embalar aí na competição para buscar a classificação. Valeu, garoto. Vamos falar com outro atleta aqui, o lateral aqui do Mamoré. A equipe, apesar de nova, pouco tempo de treinamento, mostrou muita personalidade. Um grande jogo, uma grande vitória. Muito feliz aí pela vitória, a gente trabalhou e nada melhor do que chegar aqui e coroar com a vitória, né? O grupo tá de parabéns pela entrega, agora continuar focado e manter isso aí no campeonato, né? Valeu, garoto. Vamos ali, outro jogador, vamos falar com qual é o seu nome? Natan, a equipe hoje estreou em casa, mesmo sem a presença da torcida, mostrou muita determinação, garra, como se tivesse os torcedores aqui presentes. Sim, né? Graças a Deus a gente colocou aquele que vem treinando o mês inteiro, nós treinamos forte,
para estrear forte também. Mesmo com a torcida, claro que a torcida ia ser um a mais em campo, né? Mas mesmo assim a gente representou ela bem e representou uma Mamoré nesse campeonato. Como é que essa equipe do treinador Catanós, que está experiente, vocês, jovens talentos, mostrando em campo a cara do treinador também, né? Sim, né? Claro, né? Ele veio passar a experiência para nós, né? E com a nossa garra e a experiência dele, a gente pôde desenvolver um bom trabalho hoje. Valeu, garoto. Obrigado. Foi uma longa pré-temporada, né, com treinos de manhã, de tarde, não sei como não teve à noite, mas fomos coroados aí com o nosso trabalho e dedicação, um grupo muito focado, muito dedicado naquilo que está fazendo. Realmente não viemos para cá de brincadeira, viemos aqui para cada jogo ir galgando e vencendo, como disseram antes do jogo, cada jogo é uma final, hoje foi a primeira final e saímos vitoriosos. E jogou, ganhou e convenceu, né? Porque muitas vezes vem a vitória e no convencimento, a exibição, mas a partida foi uma grande partida. Isso mesmo, né? Treinamos muito para treinarmos muito bem, para jogarmos muito bem e vencemos, 3 pontos, vamos para mais uma. Valeu, Carioca, parabéns. Assim, o Mamoré vai jogar fora de casa pela segunda rodada do Campeonato Mineiro da segunda divisão, vai pegar o Serranense lá em Nova Serrana e o Paulo Barbosa tem os detalhes. O Mamoré vai para esse segundo compromisso do Campeonato Mineiro da segunda divisão bem posicionado, conseguiu a vitória na estreia e isso, claro, dá um moral e tanto para o time seguir nessa competição. Estou aqui com o técnico Paulo César Catanós para contar para a gente dessa preparação na semana com a vitória de estreia e isso ajuda bastante no trabalho que você vem fazendo com eles, não só na questão técnica, mas dessa motivação, né? Obviamente você iniciar uma competição com vitória, ela traz mais confiança, né? Os jogadores vai se sentir mais confiantes para realizar o trabalho, né? E passa a acreditar ainda mais, né, naquilo que está sendo feito. Então agora a gente dá a sequência, né, e esperar o próximo jogo para que nós possamos, aí, principalmente nessa primeira fase, somar o maior número de pontos possível para poder tá conseguindo o objetivo que é a classificação. A gente viu que você fez algumas alterações na partida da estreia e isso vai mexer um pouco com relação a essa preparação. Você já conseguiu esses ajustes nessa semana para o jogo lá na Arena do Calçado? Eu acho que assim, isso aí eu tenho colocado para eles quase que diariamente, né? Tem que haver a competitividade entre eles, né? Até para que, por exemplo, num grupo de 25 jogadores, às vezes um está mais, outro está menos, tanto a parte física como a parte técnica. O importante é que todos se sintam úteis, né, para nós. E é isso que nós estamos fazendo, na medida do possível, dar oportunidade, mas a gente tem uma equipe base, dentro dessa equipe base esse pessoal tem que corresponder, porque senão os que estão de fora estão brigando para jogar, isso aí que nos deixa contente. Para o departamento médico você não perdeu nenhum jogador na semana, não? A princípio está todos em condições, nós estamos acreditando que todos possam participar e a gente ir para lá, né, com todo o respeito ao adversário, mas sempre buscar o resultado, sempre buscar a vitória. Tá bom, então. Obrigado pela participação. Então, o Mamoré vai para essa segunda rodada. O jogo agora é fora de casa contra o Serranense em Nova Serrana. A partida aqui é no domingo, às 3h30 da tarde. As duas equipes venceram na primeira rodada. Já o Mamoré entra em campo amanhã contra o Serranense em Nova Serrana. O time verde e branco de Patos de Minas tenta a segunda vitória no Mineiro da segunda divisão. O resultado positivo na primeira rodada mostrou o entrosamento entre os jogadores do Mamoré, que ajudou a construir a vitória. É o que foi passado muito pelo professor Catanós, é esse entrosamento que a gente tem para construir as jogadas desde lá de trás. Né? Na partida contra o Paracatu, o Mamoré venceu por 3-1, gols marcados pelos atacantes David e Cauê e pelo zagueiro Nilo, que foi o autor do segundo gol. E ele diz que isso foi a coroação do trabalho conjunto. Muito gratificante, né? Fruto de um trabalho, fruto de uma bola parada bem trabalhada que a gente treina durante a semana aí, pode acontecer durante o jogo. Essa vitória tirou aquele peso da ansiedade da estreia e é uma motivação e tanto para ir avançando na competição. A gente segue trabalhando firme, né? Desde antes de começar a competição e o foco não muda, o objetivo não muda, a preparação não muda. Sempre com os pés no chão, seguimos aí trabalhando. Para o técnico Paulo César Catanós, a vitória na primeira partida foi fundamental para dar tranquilidade para a equipe nesse início de campeonato. E agora é manter o foco para que todo o elenco esteja preparado para o próximo jogo. A sequência agora é importante, nós temos um jogo difícil fora de casa, mas sem dúvida nenhuma você estreando com vitória, a confiança aumenta já para o próximo jogo e até ao longo da competição.
A estreia do Mamoré na terceirona do Campeonato Mineiro foi marcada por uma goleada de 3-1 sobre o Paracatu. E o primeiro a abrir o placar para o Sapo foi o meia Davi Fernandes, que marcou aos 44 minutos do primeiro tempo. A gente fica bastante feliz, né, porque trabalhamos muito na pré-temporada e graças a Deus aí deu tudo certo e logo na estreia fomos curados com essa vitória. O segundo gol veio logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando o zagueiro Nilo Oliveira ampliou para o Mamoré. A alegria foi muito grande, mas principalmente pela vitória, né? Acho que a gente trabalhou muito, lutou muito durante a pré-temporada para a gente fazer uma boa estreia. Eu acho que a gente deixou uma boa impressão, conseguimos propor um jogo bem difícil contra um concorrente que a gente acredita ser direto pela classificação. E é isso, o mais importante para nós era os 3 pontos e a gente conseguiu. O Paracatu também marcou um gol aos 3 minutos do segundo tempo, após cobrança de falta por Fabinho e a cabeçada de Christian para finalizar. Mas o êxito ficou para o Sapo, e o paulista Cauê foi o último a marcar. E com isso, o Mamoré ficou em primeiro lugar da tabela do Grupo C devido ao saldo de gols. O sentimento é de felicidade, né, de poder ajudar a equipe dentro de campo, ainda mais com um gol também, né? É muito importante, mas o importante de tudo é os 3 pontos, é sensação de alívio, né, cara? É isso aqui agora, a descontração no trabalho aqui, tá feliz para trabalhar. Com a derrota a gente fica muito, né, fica aquele negócio ruim em qualquer coisa na vida, né? A derrota é muito ruim. Então, assim, é muito importante os 3 pontos e a gente vai trabalhar aqui firme na semana pro próxima batalha fora de casa. A vitória logo no início da competição serviu para elevar os ânimos do clube. A próxima partida do Mamoré é contra o Clube Atlético Serranense e acontece no próximo domingo, dia 14, no estádio Arena do Calçado, em Nova Serrana. Acho que a nossa equipe, tanto dentro quanto fora de casa, vai manter o mesmo estilo de jogo que a gente procura, um jogo ofensivo, um jogo com apoio. Então, assim, a gente tem tudo para continuar crescendo na competição. A gente vem trabalhando dia após dia, né, degrau a degrau, e cremos que vamos lá para fazer um grande jogo. A gente vai com tudo, a gente vai ir lá para buscar a vitória, os 3 pontos, só que interessa a gente, né? A gente vai trabalhar firme, respeitar, que é importante, a gente tem que respeitar o adversário, e a gente vai lá para buscar a vitória, nada mais. Mesmo com a vitória, procurado pela reportagem da NTV, o técnico Paulo Catanossi não quis ser entrevistado. Aqui no Jornal da Manhã Patos, Mamoré vence fora de casa e segue invicto na terceira divisão do Campeonato Mineiro. O Mamoré conquistou uma vitória importante na segunda divisão do Campeonato Mineiro. A equipe foi até a Arena do Calçado, em Nova Serrana, e venceu o Serranense por 2-1 na tarde desse domingo. Carioca abriu o placar para o Sapo, aos 3 minutos do primeiro tempo. Pouco antes do intervalo, aos 41, Gabriel deixou tudo igual. Só que no início da segunda etapa, aos 7 minutos, Juninho Arcanjo soltou uma bomba para vencer o goleiro Lucas e dar a vitória ao Alviverde. Com o resultado, o Mamoré chega aos 6 pontos e fica em segundo lugar no Grupo C, ao lado do Coimbra, que tem 5 gols de saldo e contra 3 do Sapo. O Serranense tem 3 pontos e fica em quinto na chave. O Serranense volta a campo na sexta-feira, quando recebe o Paracatu, a partir das 15h30, na Arena do Calçado, em Nova Serrana. O Mamoré, por sua vez, enfrenta o Inter de São Gotardo no sábado às 15h30, no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, em Patos de Minas. O Mamoré venceu a segunda, jogou ontem lá em Nova Serrana, venceu o Serranense por 2-1. A gente também tem um gol da partida para mostrar, o segundo gol do Mamoré, o gol do Juninho Arcanjo, recebeu na entrada da área e soltou a bomba, um golaço, segunda vitória do Mamoré na competição, chega aos 6 pontos, divide a liderança do Grupo C com o Coimbra, com 6 pontos, né? O Mamoré que começa muito bem esse Campeonato Mineiro da segunda divisão, não pôde jogar com torcida no primeiro jogo, expectativa é que na próxima partida, no sábado que vem, contra o Inter de Minas, lá em Patos de Minas, o público esteja liberado lá no estádio Bernardo Rubinger. Hora do esporte aqui no Jornal da Manhã Patos. O Mamoré treinou ontem e Catanossi começou a desenhar a equipe que enfrentará a Inter de São Gotardo. Os detalhes você acompanha com o repórter Gustavo Galvão. Na tarde de ontem, o Esporte Clube Mamoré realizou treinamento tático com bola, comandado pelo técnico Paulo César Catanossi. Na tarde de hoje, os atletas participam de coletivo para a definição da equipe que enfrentará o Inter de São Gotardo. A tendência é de que Catanossi repita a equipe que venceu o Serranense na semana passada. Para o analista de desempenho do Sapo, Márcio Manizio, o time evoluiu na parte física da estreia até aqui. Na verdade, assim, a parte física, a gente está ainda buscando o ideal,
na verdade, né? Porque foram 2 jogos difíceis, né? De muita intensidade física, principalmente contra o Serranense lá. O campo mais duro, exige muito dos atletas, né? Na questão física. Principalmente a evolução técnica, né? A parte técnica está muito bem adiantada já com o pessoal. Estamos trabalhando bastante em função do trabalho físico agora, para voltar a ter muito mais carga dentro do jogo, né? A gente poder explorar muito mais a parte física, e a parte técnica já está bem apurada já. E quais foram os enfoques dos treinamentos nessa semana? Isso a gente já começou a trabalhar em cima do jogo contra o Inter, Inter de... Ai, me fugiu o nome agora. Inter de São Gotardo, desculpa. Desde a segunda-feira. Desde a segunda-feira a gente já está trabalhando em cima do adversário. E aí o treino da semana está voltado exatamente na estratégia contra o adversário. Márcio Manizio revela também que toda a comissão técnica do Esmeraldino se concentra desde segunda-feira a estudar o estilo de jogo do Inter de São Gotardo e acredita que o time sairá vitorioso mais uma vez. Isso a gente já começou a trabalhar em cima do jogo contra o Inter, Inter de... Ai, me fugiu o nome agora. Inter de São Gotardo, desculpa. Desde a segunda-feira. Desde a segunda-feira a gente já está trabalhando em cima do adversário. E aí o treino da semana está voltado exatamente na estratégia contra o adversário. Para a gente finalizar, como é que você observa aí a disciplina e o comprometimento dos jogadores com a competição desse ano? O time está fechado, né? O time está fechado, tá bem comprometido, o trabalho está sendo feito com o professor Catanossi, com a comissão. Então, assim, a tendência é que a gente evolua e cresça ainda mais, com um grupo fechado, do jeito que está. Assim, a gente está trabalhando em cima dos adversários, né? Como eu falei, conforme o adversário, a gente faz os nossos estudos lá e a gente trabalha em cima da deficiência do adversário. Então a gente está trabalhando dia após dia até a gente achar o nosso jeito de trabalhar mesmo, entendeu? Essa é a questão. Nós estamos trabalhando conforme o adversário vem mostrando na competição, né? A gente está buscando aí trabalhar em cima das deficiências dos adversários. O Esporte Clube Mamoré divide a liderança do Grupo C com Coimbra de Contagem. O próximo duelo da segundona acontece às 15h30 deste sábado no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. Desta vez, os torcedores poderão acompanhar a partida. Se vencer, o Esmeraldino ficará em uma situação muito boa para avançar à próxima fase da competição. A segunda partida do Mamoré em casa e a terceira pela segunda divisão do Campeonato Mineiro, desta vez irá contar com a presença do público. A diretoria está fazendo um belo trabalho aí e a gente já conseguiu essas 2 vitórias, então é muito importante o torcedor lotar aqui o Bernardo Rubinger no próximo sábado. Lembrando para o torcedor que ele chegue um pouco antes aí para não tumultuar, né? Para a gente ter uma entrada, poder prestigiar, aproveitar aqui para prestigiar o estádio Bernardo Rubinger, que a gente foi feito toda uma pintura aí para poder reformar o estádio aí, então a gente está num ambiente muito bom aí. Com 2 partidas e 2 vitórias, o Mamoré segue com 100% de aproveitamento do Grupo C da segunda divisão do Campeonato Mineiro. A próxima partida acontece aqui no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, dia 20, às 15h30, contra o Inter de São Gotardo. Os ingressos antecipados para a partida podem ser adquiridos nas lojas da rede João Alemão, nas drogarias Oliveira, na Autopeças Brasil e no Reis MG Empréstimos Consignados. O setor verde é R$40, a meia é 20, setor vermelho 30, a meia 15 e a gente está com o setor promocional, né, que é R$20, leva 1 quilo de alimento. Então a pessoa pode ir nesses pontos de vendas do Esporte Clube Mamoré, levar 1 quilo de alimento e adquirir a R$20, né? Lembrando que todos esses setores aí, o verde, o setor de arquibancada vermelha tem as meias entradas aí para as mulheres, crianças, né, idosos aí, todos os setores correspondentes. O diretor administrativo Edson Reis explica que quem não conseguir adquirir os ingressos com antecedência não precisa se preocupar. No sábado a gente vai estar com a venda a partir das 9 horas aqui no estádio, abrindo a bilheteria para o pessoal estar comprando de forma antecipada também, e a partir das 13 horas bilheteria aberta. Pedir o torcedor que venha, compareça, ajuda o Esporte Mamoré, que a gente precisa muito do torcedor nesse momento, né? Aí a torcida nos apoiar, a diretoria está fazendo um belo trabalho aí e a gente já conseguiu essas 2 vitórias, então é muito importante o torcedor lotar aqui o Bernardo Rubinger no próximo sábado. O Mamoré joga lá em Patos de Minas contra o Inter de São Gotardo, o Mamoré que vai voltar a contar com o apoio da torcida. Paulo Barbosa traz os detalhes. O Mamoré vai para a terceira rodada, nas 2 primeiras vitórias, jogando em casa, saiu vitorioso e na partida última também contra o Serranense foi vitorioso. Agora tem um desafio porque vai jogar pela primeira vez em casa com a presença da torcida. Esse é um fator
positivo, mas tem também aquele lado um pouco porque os jogadores ainda não tiveram a experiência da cobrança. É isso, Paulo? É isso mesmo, porque o Mamoré é uma equipe de tradição, né? Uma equipe que tem um torcedor apaixonado, um torcedor que marca presença, né? Então nós temos que manter esse equilíbrio aí, os jogadores estão bastante concentrados, né? Estarem bastante concentrados para poder buscar, logicamente com o apoio do torcedor, poder buscar a vitória. Dessa última partida, como que você tirou para dar essa ajustada para esse novo jogo, né? Você vem aproveitando os jogos para fazer os ajustes, já que vocês não conseguiram fazer amistosos antes, então você está ajustando com o campeonato rodando aí, né? A gente está procurando manter a mesma equipe, né? Manter uma base, né? E dentro dessa base, obviamente, o rendimento há de melhorar, né? É natural, né? Principalmente depois da terceira, quarta, quinta rodada, né? A tendência é que haja uma evolução. Então nós estamos trabalhando em cima disso aí, dentro dessa evolução, né? Dentro chegar próximo a essa perfeição, né? Que a gente tanto quer, né? Para poder ficar uma equipe sólida, uma equipe equilibrada, né? Nos 3 setores do campo, para poder estar buscando os resultados assim com segurança, né? Com segurança. Então acho que no decorrer do campeonato a tendência é que a equipe evolua ainda mais. Tá bom então, Paulo. Obrigado pela sua participação. Então o Mamoré, neste sábado, 3h30 da tarde, aqui no estádio Bernardo Rubens de Queiroz, joga contra o Inter de São Gotardo. Em Patos de Minas, o Mamoré recebe o Inter de São Gotardo. Com 2 vitórias nos primeiros jogos, o Sapo quer embalar na competição na partida que marca o reencontro com a torcida, depois de quase 2 anos e meio. Entre os jogadores do Mamoré, 2 palavras destacam o momento da equipe. O objetivo é a classificação e subir o Mamoré e ser campeão. Uma vitória agora fica bem próximo. Sim, graças a Deus a gente tá bem aí, vamos em busca dessa vitória aí agora. O time verde e branco de Patos de Minas começou bem a competição. As vitórias sobre o Paracatu na estreia e contra o Serranense fora de casa levantaram o moral do elenco. Futebol, quando se tem vitória, a confiança aumenta, né? Também o entrosamento. O decorrer das partidas também, o ritmo de jogo vem aumentando. Então, e a gente jogando dentro de casa agora, com o torcedor, a expectativa de fazer uma grande partida também. E o jogo deste sábado, que será a 3ª rodada do Mineiro da 2ª Divisão, terá um elemento especial para o Mamoré. Depois de quase 2 anos e meio, marca o reencontro do time verde e branco de Patos de Minas com os torcedores aqui no estádio Bernardo Rubija de Queiroz. A última vez que o Mamoré jogou com o público em casa foi no dia 29 de fevereiro de 2020, quando perdeu para o Guarani de Divinópolis por 1-0 pela 4ª rodada do módulo 2 do Mineiro. Na estreia da 2ª Divisão esse ano, teve que jogar de portões fechados por não ter enviado em tempo hábil os laudos de vistorias para a Federação Mineira de Futebol. Agora, com tudo regularizado, vai enfrentar o Inter de São Gotardo neste sábado. E esse apoio que vem das arquibancadas é uma força e tanto para tentar a 3ª vitória na competição. Ajuda muito, traz confiança e também eleva o grupo, né? Ajuda até a pressionar os caras também, com o barulho da torcida. Eu creio que vai ser uma peça fundamental para a gente. Eu acho que é importante, o time está vindo de 2 vitórias seguidas, né? É importante o público comparecer, o torcedor comparecer, até que para que possa incentivar a equipe, incentivar os garotos. E no complemento da rodada pelo Grupo C, o Araxá recebe o líder Coimbra no estádio Fausto Alvim. Todas as partidas começam às 13h30 da tarde.
Agradecer a Deus primeiramente, a minha família que estava presente, toda a torcida aí, né? Toda a comissão técnica aí que pôde depositar essa confiança, eu pude entrar e pude dar meu melhor e ajudar a equipe a sair com essa vitória, que é mais um passo na cada degrau, né? Para nosso objetivo, que é esse acesso aí e o título. Isso é ótimo, como eu falei ali, algo que nós treinamos muito é a bola parada, né? Porque hoje nós sabemos que as linhas são muito agrupadas, os times são muito compactos, às vezes é difícil infiltrar. Então hoje muitos jogos se decidem na bola parada, então isso nós trabalhamos muito e estamos sendo abençoados aí com o gol. Nós prevíamos assim, né? Acho que no decorrer dos jogos, né, a tendência é que evolua, né? Principalmente pelo fato de ir adquirindo ritmo de jogo, né? Isso aí é importante para o jogador, né? Mas eu acho que foi uma vitória convincente, cara. Lógico que a gente tinha uma preocupação com o adversário, porque o adversário é um time que gosta de tocar bola e pega um campo bom desse aqui, né? Dificultou um pouquinho no início do jogo, né? Mas eu acho que a equipe do Mamoré foi superior o tempo todo e fez o resultado, mas teve alguns probleminhas que nós tivemos durante o jogo que tem que ser corrigido. Mas num contexto geral, acho que o time assim, teve um encontro com o torcedor muito bom, né? Foi uma receptividade muito boa, tanto para a torcida como com os jogadores para conseguir o resultado. Bom, solta a bola pro Lucas. Chegou a marcação. Cruzou fora da área. O Arcanjo dominou. E o Alisson foi aterrado. Pênalti para o Esporte Clube Mamoré. O Juninho Arcanjo, agora sim, a galera vai com ele. Bateu pro gol. E o gol. Gol! 0. Olha a bobeira do zagueiro, Juninho Arcanjo passa por ele, foi calçado. E a arbitragem marcou. É o Cauê com a perna esquerda. E o gol. Gol! Conseguiu, enfiou ali para o Yuri, vem aqui pela ponta direita, tenta passar, tava na marcação, ó. Alô, doutor Thales. Bom momento aí contra a zaga do Mamoré, bola em curva na cara do gol, quem chegou ali o jogador de número 5, Marquinhos, e fez o gol. E é gol. Gol! É o detalhe, hein? Olha o David, se manda aqui pela esquerda, vai pra área, chega a zaga do esquinado, bola em curva na cara do gol, chega o goleiro, não chega o gol. Gol! É do Mamoré! Olha o sapo aí, mais uma vez no placar. E tem também o João Paulo, que tem 33 anos, portanto aí os 5 jogadores acima de 23. Olha lá, olha o gol pintando e o gol. Gol! Pela direita, tava lá o jogador Felipe para tocar. Minas, o Mamoré goleou o Inter de São Gotardo 4-1. Vamos conferir como foi esse jogo na reportagem do Paulo Barbosa. Jogando diante da torcida depois de quase 2 anos e meio, o Mamoré foi pressionado pelo Inter de São Gotardo nos minutos iniciais, mas logo reagiu e devolveu a pressão na defesa dos visitantes. Se manteve no ataque e deu certo. Para impedir o avanço do Mamoré na área, o zagueiro Thales do Inter fez falta em Alisson. Pênalti. Aos 16 minutos, Juninho Arcanjo cobrou e abriu o placar para o Mamoré. 1-0.
Os donos da casa seguiram atacando mais e 6 minutos depois, Juninho Arcanjo, em velocidade, avançou pela lateral na área. Foi derrubado pelo zagueiro Antônio Júnior. Pênalti de novo. Cauê cobrou com tranquilidade e ampliou para o Mamoré. Mamoré 2, Inter de São Gotardo 0. No segundo tempo, o Inter de São Gotardo tentou o abafa no ataque e conseguiu. Aos 2 minutos depois da cobrança de falta, bate e rebate na área. Marquinhos pegou a sobra, tocou para o fundo da rede e descontou. Mamoré 2, Inter de São Gotardo 1. O Mamoré não se intimidou, seguiu dominando a partida e aos 11 minutos depois da cobrança de escanteio, Carioca de cabeça balançou a rede de novo para o time verde e branco de Patos de Minas. Mamoré 3, Inter 1. Algo que nós treinamos muito é a bola parada, né? Porque hoje nós sabemos que as linhas são muito agrupadas, os times são muito compactos, às vezes é difícil infiltrar. Então hoje muitos jogos se decidem na bola parada, então isso nós trabalhamos muito e estamos sendo abençoados aí com o gol. No dia do reencontro com a torcida no estádio, o Mamoré aproveitou. Seguiu botando pressão na defesa do Inter e aos 32 minutos pela lateral, bola cruzada na área e Felipe Souza, também de cabeça, ampliou o placar para o Mamoré. Mamoré 4, Inter de São Gotardo 1. Nos acréscimos, o Inter de São Gotardo teve chance de descontar. Aos 47 minutos, Iago derrubou Luiz Cláudio na área. Pênalti. Wellington Batista cobrou e o goleiro Matheus defendeu para o Mamoré. A gente sempre vê o posicionamento do corpo dele, tudo, e a gente costuma dizer que o cara, quando está pressionado, ele sempre bate cruzado. Então, fui feliz em fazer a defesa. E ficou assim. Final, Mamoré 4, Inter de São Gotardo 1. Essa foi a terceira vitória seguida do Mamoré nessa competição e a segunda jogando em casa aqui no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. Resultado, claro, que mantém em alta o moral da equipe e ajuda o time a deslanchar na competição. Quanto antes nós definirmos uma classificação, para nós é melhor. Lógico que a gente tem que ter humildade, tem que ter os pés no chão, né? O trabalho é árduo, é difícil, mas também nós temos que ter ambição, né, cara? Nós temos que ter ambição, e a nossa ambição, com certeza, é classificar e depois brigar diretamente, né? Principalmente a hora que é funilar a competição, a hora que é funilar o campeonato. Vitória super importante do Mamoré, que lidera o grupo C da Terceirona. Vamos conferir a classificação. Mamoré é líder com 9 pontos, mesma pontuação do Araxá, Coimbra e Nacional de Uberaba tem 6 pontos. Se terminasse hoje, serão os 4 times classificados. Depois o Serranense com 4, Paracatu só tem 1 ponto. Vai precisar reagir nos 4 jogos que faltam para buscar essa classificação. Inter de Minas e Inter de São Gotardo não pontuaram. É bom a gente ressaltar também, Vanessa, que os 4 primeiros colocados na classificação geral dessa primeira fase já avançam diretamente para as quartas de final. Se terminasse hoje, o Mamoré já estava classificado para as quartas de final. E o Paracatu só tem 1 ponto porque empatou, porque não venceu nenhum jogo até agora. Ainda não venceu, vai ter que se recuperar. O Paracatu que joga no sábado contra o Inter de Minas lá em Paracatu. O Mamoré só volta a jogar na quarta-feira da outra semana lá em Itaúna contra o Inter de Minas. O Paracatu joga contra o Inter de São Gotardo. Até os 3 minutos do primeiro tempo, parecia que nenhuma das equipes queria sair da defensiva, mas o Mamoré decidiu aderir à mesma postura vista na partida anterior em Nova Serrana e partiu para o ataque. Com a derrubada de Alisson dentro da área pelo Thales do Inter de São Gotardo, Juninho Arcanjo cobrou o pênalti e marcou o primeiro da partida e o segundo dele na terceirona do Campeonato Mineiro. Apenas 5 minutos depois, Antônio Júnior derrubou o Júnior Arcanjo dentro da área e a arbitragem marcou o segundo pênalti para o Sapo. Quem cobrou foi o Cauê, que ampliou o placar para o Mamoré e também marcou o segundo dele na competição mineira. No segundo tempo, o Inter de São Gotardo reagiu e em menos de 2 minutos, Marquinho diminuiu o placar. Mas a resposta do Sapo chegou aos 11 minutos, com um gol de cabeça marcado por Carioca. Mamoré 3, Inter de São Gotardo 1. Aos 27 minutos, Cauê perdeu a chance de marcar o 4º gol do Mamoré. Mas após David ser substituído por Felipe Souza aos 27 minutos, o gol veio pelo camisa 20, que entrou com vontade de pontuar. Nos acréscimos, faltando apenas 1 minuto para acabar, Luiz Cláudio é derrubado na área. E o terceiro pênalti da partida foi em favor do Inter de São Gotardo, que não conseguiu marcar, já que o Wellington Batista foi frustrado pela defesa do goleiro Matheus Pellegrini.
Final da partida, Mamoré 4, Inter de São Gotardo 1. O Sapo segue com 100% de aproveitamento, liderando a terceirona do Mineiro com uma média de 3 gols por partida. No reencontro com a torcida, o Mamoré fez bonito pela segunda divisão do Campeonato Mineiro. Venceu por 4-1 o Inter de São Gotardo no último sábado no Bernardo Rubinger de Queiroz. O atacante Felipe, que entrou no lugar de Davi, comemorou o gol marcado. Eu pude entrar e pude dar meu melhor e ajudar a equipe a sair com essa vitória, que é mais um passo na cada degrau, né, para nosso objetivo, que é esse acesso aí e o título. O técnico do Sapo, Paulo Catanossi, diz que o time está engrenado e espera a sequência de bons resultados para conseguir a classificação para a próxima fase o quanto antes. A equipe do Mamoré foi superior o tempo todo e fez o resultado, mas teve alguns probleminhas que nós tivemos durante o jogo que tem que ser corrigido. Mas num contexto geral, acho que o time assim, teve um encontro com o torcedor muito bom, né? Foi uma receptividade muito boa, tanto para a torcida como com os jogadores para conseguir o resultado. Quanto antes nós definirmos uma classificação, para nós é melhor. Lógico, a gente tem que ter humildade, tem que ter os pés no chão, né? O trabalho é árduo, é difícil, mas também nós temos que ter ambição, né, cara? Nós temos que ter ambição, e a nossa ambição, com certeza, é classificar e depois brigar diretamente, né? Principalmente a hora que é funilar a competição, a hora que é funilar o campeonato. Na fase de grupos, são 7 rodadas. Nas 3 primeiras, o Sapo venceu e assumiu a liderança do grupo C. O Araxá tem os mesmos 9 pontos que o Mamoré, mas pelos critérios de desempate, está em segundo. O próximo compromisso do Mamoré é no dia 31 de agosto contra o Inter de Minas, que está na vice-lanterna. A partida está marcada para 7h45 da noite em Itaúna. Bom, agora, pela segunda divisão do Mineiro, o Inter de Minas, de Itaúna, ficou no empate com o Mamoré. O Mamoré veio para o jogo como o time de melhor campanha no campeonato até então e teve as primeiras chances de gol. Nesta, Felipe esteve cara a cara com o goleiro, mas estava impedido. Neste outro lance, bobeira da defesa do Inter. E Felipe teve a chance, mas a bola bateu na trave. O Inter, que ainda não havia conquistado nenhum ponto no campeonato, se ajustou e equilibrou a partida. Depois do cruzamento, a bola sobrou para o chute de Iago Silva, mas Lucas Arinos salvou de cabeça. Outra oportunidade, falta cobrada por Wendel, que foi por cima do gol. Mas quem abriu o mesmo placar foi o Mamoré. Depois do lançamento, Juninho Arcanjo fez o drible, invadiu a grande área e foi derrubado por Luiz Paim. Pênalti que ele mesmo bateu e marcou. O gol deu ânimo para o Mamoré, que chegou pelo lado esquerdo, mas o passe acabou parando nas mãos do goleiro Ricarte. O time de Patos de Minas até marcou um outro gol, com João Paulo aproveitando o cruzamento. Mas o assistente apontou o impedimento e o gol foi anulado. Em outra chegada, cruzamento pela direita, chute do atacante David. E teve ainda uma bola na trave, depois do chute do Maicon Souza. Mas como vale aquela velha máxima de que quem não faz, leva, o Mamoré não fez e acabou levando um gol no final do primeiro tempo. Depois de um lindo drible do Michel, o Marcelo limpou e chutou no canto direito do goleiro. 1-1. O segundo tempo foi de mais volume e chances para o time de Patos, embora sem causar grandes problemas para a defesa do Inter. Neste cruzamento pela esquerda, melhor para a defesa do time de Itaúna. Chute de fora da área, fácil para a defesa do goleiro do Inter. Outra oportunidade, também fora da área, mas acabou passando do lado esquerdo do gol. A melhor chance do Inter no segundo tempo veio depois que o goleiro Matheus Pellegrini deu esse rebote, mas Luiz chutou para fora. No final do jogo, blitz do time do Mamoré. Cruzamento pela esquerda e Moisés não conseguiu fazer o cabeceio. Outra chance na área, mas o chute foi para fora. Nada que fosse suficiente para mudar o placar. Inter 1, Mamoré também 1. O resultado foi amargo para as duas equipes. Isso porque o Mamoré perde o 100% de aproveitamento e a primeira colocação do grupo com o empate de hoje. No caso do Inter de Minas, foi o primeiro ponto conquistado. A gente tem pecado justamente isso. Nesse último
passe, né, para deixar o atacante em condição de finalização. Nos jogos anteriores aconteceu a mesma coisa, conseguimos chegar bem até o setor da intermediária, próxima à área, mas na hora que para poder deixar o atacante na cara do gol, nós não conseguimos. O campeonato ainda tem mais 3 rodadas para definir a classificação dos 4 primeiros. Eu acho que nós demos um grande passo em termos de classificação, nós somos a 10 pontos, a gente obriga os adversários a vencer os 3 últimos jogos deles, né? E agora é decidir em casa com o Araxá e com o próprio Nacional de Uberaba, né? Esses 2 jogos em casa, para poder somar o maior número de pontos possível e definitivamente selar a classificação. Vamos ver aqui a classificação da 2ª divisão do Campeonato Mineiro, que tem nesse momento o Araxá líder isolado com 100% de aproveitamento, com 12 pontos. Mamoré tem 10, Coimbra 9 e o Nacional de Uberaba tem 6. Serranense aparece na 5ª posição, Paracatu, Inter de Minas, que marcou o primeiro pontinho, está em 7º e o Inter de São Gotardo ocupa a última posição, também com 1 pontinho na tabela de classificação. Na próxima rodada teremos Araxá e Mamoré lá em Patos. Antes de ir para Itaúna enfrentar o Inter de Minas, o Mamoré estava empatado com o Araxá na liderança do Grupo C da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. A gente sabe que o campeonato é difícil, né? Nem sempre a gente vai conquistar os 3 pontos, mas conquistamos 1 ponto. A equipe adversária também tem seus méritos, né? Mas dentro da partida lá eu acho que nós criamos as melhores oportunidades, apesar que eles teve um controle bom do jogo, mas as melhores oportunidades foi nossa. O Clube Patense agora ocupa a 2ª colocação da tabela, mas segue com um bom desempenho na terceirona. O entrosamento está acontecendo no nosso dia a dia, a gente teve um tempo bom de preparação para esse campeonato e as partidas vêm ajudando a isso a adaptar o mais rápido possível. Agora a gente focar no Araxá aqui domingo, né, o próximo jogo que é o mais importante, para a gente conquistar a vitória dentro de casa, que vai ser muito importante para a gente. A partida contra o Araxá estava prevista para acontecer neste sábado, mas como o Mamoré acabou de retornar de uma viagem, pois veio de um empate contra o Inter de Minas, o clube pediu mais um dia para que pudesse descansar e treinar para enfrentar o Araxá, que é o líder da disputa nesse momento com 12 pontos. Cada equipe tem seus méritos aí, né? Agora a gente poder olhar aí os melhores momentos do jogo aí do Araxá, né? Para poder fazer um bom proveito aí e fazer um grande jogo em casa aqui. A expectativa é a melhor possível. A gente vem trabalhando em busca desses jogos, né? Que são os grandes jogos, os adversários que a gente acredita que vai brigar conosco pelo acesso ao módulo 2. A partida pela 5ª rodada define se o Araxá irá continuar na liderança ou se o Sapo retomará a posição. Lembrando que se o Mamoré conseguir o acesso, irá encontrar a rival o RT no módulo 2 do Campeonato Mineiro em 2023. Os anos são os melhores possíveis, né? Estamos trabalhando aí para poder fazer uma boa partida, para voltar a vencer, né? E seguindo em busca do nosso objetivo, que é essa classificação aí em primeiro e também, consequentemente, o nosso acesso e o título. Lá em Patos de Minas ontem, o Mamoré encarou o Araxá num jogo que ficou marcado por uma denúncia, né? Um jogador acusou um torcedor de uma injúria racial. Vamos conferir como é que foi. O Mamoré foi para cima do Araxá e tentou se manter com a bola no ataque. O Araxá foi se defendendo e aos poucos tentando contra-ataques, mas sem chegar perto do gol. Com a marcação bem fechada, os visitantes dificultaram as investidas dos donos da casa e a partida ficou mais concentrada no meio do campo. Na tentativa de furar o bloqueio do Araxá, o Mamoré chegou perto de abrir o placar, mas o goleiro salvou. Já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos, o zagueiro Matheus Carioca, capitão do Araxá, pediu ao árbitro que paralisasse a partida por causa de uma suposta injúria racial que teria sido praticada por um torcedor do Mamoré. É um momento muito chato, né, cara? Acho que é uma coisa que vem acontecendo decorrentemente no futebol brasileiro, muitas vezes. Ele me chamou 2 vezes de macaco, né? Falou macaco, seu otário, macaco. Foi na hora que eu repreendi ele na hora. Falei com o árbitro prontamente me atendeu no momento que eu falei com ele. E é uma coisa que não pode passar impune, né, cara? Acho que independentemente de cor, de religião, acho que somos todos iguais. Acho que temos que respeitar cada um, independentemente de qualquer coisa. O torcedor foi retirado das arquibancadas pela PM, que fez o registro da ocorrência. Para a polícia, o suposto autor negou as acusações. Ele foi liberado no local, mas não pôde voltar para o interior do estádio. A partida reiniciou 10 minutos depois, mas os 2 times não conseguiram alterar o placar. Na etapa final, o Mamoré voltou botando pressão no ataque, mas criou poucas chances de gol. O Araxá, da mesma maneira, foi administrando e quase não ameaçou a defesa do Mamoré.
e a partida terminou no 0 a 0. O empate para o Mamoré não foi bom. O time perdeu a oportunidade de fechar essa rodada na liderança do grupo. Ainda assim, o time verde e branco de Patos de Minas está praticamente classificado para a próxima fase. Nós temos 6 pontos a jogar, né? Nós temos o Nacional e temos o Coimbra. Então, nós ganhando os 2 jogos, obviamente vai brigar pela primeira posição. Mas o importante para o Mamoré no momento é conseguir o acesso, né? Naquilo que a gente traçou, naquilo que a gente planejou. Já para o Araxá, esse resultado garantiu a classificação antecipada. Nossa equipe soube jogar, soube ter paciência, tranquilidade para suportar alguns momentos difíceis que nós passamos dentro do jogo. Mas já ter tranquilidade agora. Temos um jogo novamente em casa, sábado, contra o Paracatu. Esperamos descansar bem e fazer um bom jogo novamente. Voltando de Itaúna com um empate de 1 a 1 contra o Inter de Minas, o Mamoré enfrentou o Araxá em casa no estádio Bernardo Rubindia de Queiroz na tarde de domingo. Até então, líder da 2ª divisão do Campeonato Mineiro com 4 vitórias e 100% de aproveitamento, o Ganso não conseguiu realizar nenhum lance efetivo contra o Sapo no primeiro tempo. O Mamoré dominou a partida, mas não conseguiu encontrar o caminho do gol. A partida foi marcada por rixa entre as torcidas organizadas dos 2 times. E aos 46 minutos do primeiro tempo, o goleiro do Araxá, Matheus Emiliano, interrompeu a partida afirmando ter sofrido injúria racial de um membro da torcida organizada do Mamoré. Os torcedores ameaçaram se enfrentar, mas foram contidos pela PM. Após 11 minutos de paralisação, o torcedor que teria ofendido o jogador foi retirado de campo pela polícia. No segundo tempo, o Mamoré teve mais domínio da bola, porém tanto o Sapo quanto o Ganso não conseguiram marcar. Durante a partida, a torcida organizada do Araxá tentou atrapalhar, arremessando bolas que saíam do estádio, enquanto o Sapo estava na ofensiva para tentar confundir os jogadores. Felipe Souza quase abriu o placar para o Mamoré aos 40 minutos, e 3 minutos depois, Matheus Alves também perdeu a chance de pontuar para o Araxá. Final da partida, Mamoré 0, Araxá 0. Mesmo com o resultado, o Ganso permanece em primeiro lugar e já está classificado para a segunda fase da Terceirona. Já o Mamoré continua em segundo lugar, mantém a invencibilidade, mas adiciona apenas 1 ponto com o segundo empate seguido na disputa. A próxima partida do Mamoré acontece no próximo sábado, dia 10, de novo em casa no estádio Bernardo Rubindia de Queiroz, contra o Nacional de Uberaba. O jogo do último domingo entre Mamoré e Araxá, marcado por um suposto caso de injúria racial pela 3ª divisão do Campeonato Mineiro, no estádio Bernardo Rubindia de Queiroz, em Patos de Minas, foi um dos assuntos mais comentados dessa segunda-feira nos bastidores da cidade. O presidente da torcida organizada independente, a principal do Esporte Clube Mamoré, Leonardo Rodrigues, afirma que atitudes como esta são inadmissíveis, além de assegurar que o suposto agressor não faz parte do grupo. É complicado, situação complicada, caso de injúria hoje em dia não é cabível em qualquer lugar, nem em lugar nenhum, aliás. Isso não tem que ser banido do nosso vocabulário, essas expressões racistas, né? E a gente ficou bastante chateado com o acontecimento que supostamente aconteceu aqui no nosso estádio. Leonardo Rodrigues explica também que antes de todas as partidas do Mamoré, há uma conversa entre os integrantes da torcida independente para que todos se comportem de maneira adequada a fim de não prejudicar o time. A gente sempre tem aquela conversa antes das partidas, tem essas orientações, mas isso é uma coisa que nem precisa de orientar, isso é uma coisa que tá banido do nosso vocabulário a respeito de preconceito, racismo. A gente tem que saber respeitar as diferenças das outras pessoas e somos todos iguais, somos todos filhos aí de Deus no caso, né? E a gente não aceita esse tipo de coisa. E só que as pessoas também têm que saber diferenciar as situações e não crucificar toda uma torcida, não crucificar um clube, igual o clube está sendo chamado aí, o clube racista. Isso não aconteceu. Se tem um fato isolado que aconteceu, e eu espero que a polícia tome as devidas providências e que se ele for realmente o culpado, que ele seja punido. De acordo com o artigo 20 da Lei 9.459 de 1997, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça,
cor, etnia, religião ou procedência nacional acarretem pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Segunda divisão, sexta rodada nesse fim de semana. O Paracatu, que já não tem mais chances de classificação, joga contra o Araxá nesse sábado às 3h30 da tarde. Paracatu tentando quebrar e conquistar pelo menos uma vitória no campeonato. Já o Mamoré joga em casa contra o Nacional de Uberaba. Paulo Barbosa conversou com o Catanós, falou sobre o que ele espera para esse jogo de amanhã. Tomara que o Nacional venha para jogar, né, em igualdade de condição, né? Diferentemente do Araxá, que veio e ficou todo atrás, né? E esperamos que o Nacional também faça isso, né? Venha para jogar. É lógico que dentro da pretensão deles, né, até em termos de classificação, eu acredito que eles vão vir para jogar, vai vir para cima de nós, né? Então nós temos que tomar cuidado, até porque tem jogadores de qualidade lá que a gente conhece. Então acho que vai ser um grande jogo, cara. Vai ser um grande jogo, mas nós temos que estar esperto, né? Atento, principalmente se tratando de se a equipe adversária for ficar atrás. Nós temos que encontrar meios, né? Encontrar situações para poder furar o bloqueio e, consequentemente, fazer o gol. O Mamoré está em segundo lugar no grupo C. Se vencer os 2 jogos que faltam, amanhã contra o Nacional e no sábado que vem contra o Coimbra, garante a vaga já para as quartas de final, não dependendo de nenhum outro resultado. O Mamoré apenas fazendo o seu dever de casa. O Mamoré enfrenta o Nacional de Uberaba em Patos de Minas. E em caso de vitória, a equipe garante a classificação para a próxima fase com uma rodada antes de antecedência. Na definição do técnico Paulo César Catanocci, o Mamoré chega para a penúltima rodada da primeira fase do Mineiro da segunda divisão com a moral em alta. O ambiente está muito bom, né? Não poderia ser diferente. O time fez 5 jogos. Está 5 jogos invictos, né? É o melhor ataque da competição de geral, né? Os jogadores destacam que isso é o fruto da união e do entrosamento do grupo. Eu acho que esse grupo aqui é um grupo privilegiado, um grupo excepcional de trabalho, um grupo trabalhador. Todos os jogadores com muita humildade, os caras estão todo dia empenhados em fazer o 100% aqui. E isso ajuda muito o professor na hora da partida, né? A campanha do Mamoré até aqui mostra que o time está cumprindo bem o objetivo. Não perdeu nenhuma partida até agora. E se vencer o Nacional de Uberaba no jogo desse sábado, aqui no estádio Bernardo Rubinho de Queiroz, garante a classificação para a próxima fase, uma rodada antes de terminar essa primeira etapa. Nós, com as nossas pretensões, nós vamos buscar o resultado para poder, dentro daquilo que foi traçado, que foi planejado, para que nós pudéssemos nos classificarmos nas primeiras colocações, ou seja, primeiro ou segundo lugar de uma forma geral, né? Então é isso que nós vamos tentar fazer, sempre respeitando o adversário, que é um adversário difícil, tradicional aqui de Minas, né? Na última partida, o time verde e branco de Patos de Minas teve dificuldades para furar o bloqueio bem montado pelo Araxá, que segurou o empate. Por isso, nos treinos dessa semana, a equipe foi bem orientada para ter outras atitudes em campo caso o Nacional venha jogar mais recuado. Ele tem passado bastante treino de infiltração, o centroavante vir pegar a bola, fazer a parede, todas essas coisas. Também nós usamos a nossa criatividade para podermos furar essa linha defensiva da adversária. E claro, conta com o apoio da torcida para garantir a vitória. A torcida pode esperar muita garra, muito volume no jogo, buscando o resultado e pode ter certeza que a classificação vai vir. O grupo está bem confiante, trabalhando muito forte. Pela sexta rodada do Campeonato Mineiro da segunda divisão, o Paracatu empatou fora de casa com o Araxá por 0-0 e em Patos de Minas o Mamoré foi derrotado pelo Nacional de Uberaba e perdeu a chance de se classificar antecipadamente. Logo aos 6 minutos, jogada pela direita e a bola sobrou para Lucas Alves, que abriu o placar para o Nacional. E no segundo tempo, Breninho invadiu a área, chutou, o goleiro Matheus deu rebote, na sobra Lucas tocou de cabeça para o próprio Breninho completar. Mamoré 0, Nacional de Uberaba 2. O Nacional de Uberaba se classificou com uma rodada de antecedência para a próxima fase da terceira divisão do Mineiro, após vencer o Mamoré por 2-0 no último sábado, no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, em Patos de Minas. Os 2 gols do Nacional de Uberaba foram marcados aos 6 minutos do primeiro tempo. Da Hora balançou as redes no primeiro tempo e Breninho no tempo complementar. Para o treinador do Mamoré, Paulo César Catanocci, esta foi a pior apresentação do time na terceirona.
Não, eu acho assim que hoje, dos 6 jogos que nós fizemos, hoje foi o pior jogo que nós fizemos, né? Em todos os sentidos, no sentido de encaixar a marcação, de criar várias oportunidades, né? Que nos jogos anteriores nós estávamos fazendo. Então hoje nós deixamos a desejar. Agora, não é uma derrota que, né, nós temos que ter o equilíbrio, né, cara? O time jogou 6 jogos, perdeu um jogo, não tá tudo errado, entendeu? A mesma coisa quando você ganha, não tá tudo certo quando você ganha. Então nós temos que manter o equilíbrio, né, cara? E a gente já tem uma experiência grande no meio do futebol. A gente sabe que agora é o momento de ter calma, ter o equilíbrio, definir a nossa classificação para que no mata-mata isso aí não venha acontecer. É lógico que tem alguns pontos que nós precisamos corrigir. Corrigir assim, no sentido que não se repita o que aconteceu hoje, principalmente a falta de atenção, tanto no primeiro como no segundo gol deles. Agora eles vieram numa formação, marcaram bem nosso time, saíram rápido em contra-ataques, e isso aí acabou que surpreendeu a gente, mas nós temos que sempre estar mantendo o equilíbrio para a gente voltar, retomar, né? Para buscar diretamente esse acesso. Vai depender, assim, o Serranense, por exemplo, tem 2 jogos, ele precisa ganhar os 2 jogos com a diferença de gols grandes, né, para poder a gente ficar fora, mesmo assim, se nós não ganharmos do Coimbra. Se nós empatarmos ou ganharmos do Coimbra, já era, a classificação está definida. Mas assim, o que preocupa mais é o equilíbrio, né, cara? Nós temos que manter o equilíbrio. Não adianta você ir para o jogo desequilibrado, você ir para o jogo querendo fazer o resultado na marra, que você não vai conseguir. É o equilíbrio, buscar os pontos, né, onde nós falhamos, para poder corrigir e, obviamente, buscar o jogo de uma forma organizada, buscar a vitória de uma forma organizada. Com o resultado, o Nacional chegou aos 12 pontos no Grupo C e não pode ser mais alcançado pelo Serranense, 5º colocado. O Mamoré perdeu a invencibilidade na competição e ainda não está garantido na próxima fase, pelo menos até quarta-feira, quando o time de Nova Serrana, que ainda pode chegar aos mesmos 11 pontos do Sapo, enfrenta o Inter de Minas. Em caso de empate ou derrota, a equipe de Patos de Minas já garante a classificação. O Nacional encara o Paracatu na última rodada da primeira fase, no próximo sábado, no estádio Frei Norberto, às 15 horas. No mesmo horário, o Mamoré enfrenta o Coimbra B, fora de casa, no estádio Flávio Guimarães. A quarta-feira seca e de muito calor foi de intensos trabalhos aqui no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, onde o Esporte Clube Mamoré se prepara para enfrentar o Coimbra neste fim de semana, lá em Contagem, em jogo que pode sacramentar a classificação do Sapo para a próxima fase da 3ª divisão do Campeonato Mineiro. O treinador Paulo César Catanossi analisa os últimos tropeços da equipe como acidentes de percurso. Logicamente, o futebol ele te proporciona algumas situações, alguns acidentes de percurso, né? Que a gente tem que ficar atento justamente para que não atrapalhe todo o trabalho que está sendo feito, tudo aquilo que foi feito até agora, né? A equipe fez 5 bons jogos, né? E teve um tropeço aí onde infelizmente nós não jogamos nada, o time foi bem abaixo daquele que nós estávamos vendo nos primeiros jogos. Agora é a gente ter a calma, ter a tranquilidade, ter o equilíbrio, né? Para ter a retomada. Para ter a retomada e tentar a vitória contra o Coimbra no último jogo, ou até mesmo o empate, né? Então a gente está ciente dessa situação, agora é nós colocarmos em prática para poder definitivamente classificar. Agora, se porventura vier a acontecer um resultado que nos interesse no jogo do Serranense, obviamente nós vamos ficar contentes, mas a gente tem que se preocupar realmente com o Coimbra, né? O senhor acredita que os tropeços dos últimos jogos sejam relativos aí à tensão dos atletas, aquela ansiedade de ir para a próxima fase, de manter o 100% ou não? Não. Assim, você vê que, sim, que o futebol ele está equilibrado, né? A gente vê alguns resultados, logicamente guardadas as devidas proporções, principalmente no Campeonato Brasileiro. Você vê o Flamengo tropeçou com o Goiás no último jogo. Isso aí faz parte do futebol, né, cara? Agora, você não vai manter uma equipe, principalmente uma equipe do interior, uma equipe que se juntou em 30 dias e já querer ganhar de todo mundo e fazer uma campanha extraordinária, né? Os acidentes de percurso vai acontecer. Agora, nós que estamos no comando, nós temos que ter o equilíbrio para poder administrar essa situação e fazer a retomada, retomar a atitude da retomada o mais rápido possível. Para o goleiro titular do Mamoré, Matheus Pellegrini, a concentração da equipe para o próximo confronto é fundamental para que o clube chegue ao único objetivo, que é o retorno ao módulo 2 do Mineiro. Não, a gente está bem concentrado pro jogo, né? Bem ligado, bem atento no jeito que o Coimbra joga. A gente está treinando em cima do que eles trabalham lá e as expectativas são sempre as melhores, né?
E com esses estudos a respeito da equipe do Coimbra, o que o professor Catanostri aí passou para vocês, o estilo de jogo deles, para vocês poderem abafar o ataque do Coimbra, que é muito forte, é muito temido? O Coimbra tem um estilo um pouco diferente de jogar, né? E aí ele já passou isso pra gente, a gente tá bem atento nessas situações pra gente sair de lá vitorioso e classificado. O Esporte Clube Mamoré precisa de uma simples vitória contra o Coimbra para fazer jus à boa campanha e se classificar de vez para as oitavas de final da Terceirona. Notícias do esporte, o Mamoré, já classificado para a próxima etapa do Mineiro da segunda divisão, joga neste sábado contra o Coimbra. Se vencer, pode até terminar essa etapa em primeiro lugar do grupo. Para a partida contra o Coimbra, o pensamento entre os jogadores do Mamoré é um só. Fazer os gols lá, né, para que a gente entre no mata-mata aí com mais confiança, com o jeito que a gente começou o campeonato, que a gente estava muito bem. Esses últimos 3 jogos aí a gente deixou um pouco a desejar, mas eu tenho certeza que vai ser um bom jogo lá e a gente vai entrar forte para brigar de vez pelo acesso aí nesse mata-mata. É que o Mamoré já vai para essa última rodada da primeira fase do Mineiro da segunda divisão, já classificado para a próxima etapa. E se vencer o Coimbra lá em Contagem, pode até terminar essa etapa em primeiro lugar do grupo. Mas isso são chances matemáticas, porque para ficar em primeiro no grupo, o time também precisa que o Araxá perca para o Serranense e o Nacional de Uberaba no máximo empate com o Paracatu. Mas não custa sonhar. Mas nós temos que resgatar, retomar, né, aquele início de competição nosso, né? E obviamente a gente conseguindo uma vitória lá contra o Coimbra, nós vamos terminar numa colocação melhor do que nós estamos, né? Até porque são tudo confronto direto essa última rodada, aí, principalmente dos times que estão na frente. Então qualquer time que vencer, obviamente, vai terminar numa posição melhor do que está. E é isso que nós vamos fazer, tentar de tudo para poder fazer o resultado, fazer a vitória, para que a gente termine, de repente, primeiro ou segundo e que a gente tenha alguma pequena vantagem, né? E vamos torcer para que isso aí aconteça. E em Contagem, Mamoré e Coimbra ficaram no empate. Juninho Arcanjo aproveitou o erro da defesa do Coimbra e tocou para o Alisson, que ganhou na corrida e tocou na saída do goleiro. Mamoré 1-0. Ainda no primeiro tempo, depois da jogada pela direita, Vinícius pegou da entrada da área e empatou para o Coimbra. O Mamoré saiu jogando mal e a bola sobrou para Lucas, que virou o jogo. E na etapa final, lançamento para o Wallace, que ganhou na corrida, invadiu a área e foi derrubado. Pênalti. Juninho Arcanjo cobrou e deixou tudo igual. Coimbra 2, Mamoré também 2. Cumprindo tabela na última etapa do Grupo C da segunda divisão do Campeonato Mineiro, Mamoré e Coimbra empataram em 2-2 na partida que aconteceu no último dia 17 de setembro, no estádio Flávio Guimarães, em Contagem. Na ocasião, os clubes já estavam classificados para as oitavas da Terceirona, mas agora o reencontro do Sapo e da Águia é decisivo para determinar quem continua na competição. Desde o início nós procuramos planejar e delinear, principalmente em relação ao treinamento. E é uma coisa que nós planejamos, agora é ter um cuidado, né? Se trata de um jogo decisivo, a equipe fazer um jogo onde nós temos que tirar a vantagem do adversário, procurar buscar o gol o tempo todo, o máximo possível de equilíbrio, né, de tranquilidade, para a gente poder estar fazendo um grande jogo e, consequentemente, um bom resultado. A primeira partida contra o Coimbra será em casa e acontece às 15h30 do próximo sábado, no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. Autor de um dos gols da partida contra a Águia, o atacante Alisson tem motivos de sobra para buscar a vitória contra o time contagense. Todo mundo focado aí e feliz pelo gol, pelo primeiro gol, né? E para mim foi um gol importante porque tive uma passagem lá e fui mandado embora pelo mesmo treinador que está lá e ficou com um gostinho melhor ainda e a gente está se preparando bastante aí para buscar o nosso objetivo aí. Outro que marcou contra o Coimbra foi o meia Juninho Arcanjo, que além disso é o artilheiro do Mamoré durante a disputa da Terceirona, com 5 gols em 7 partidas. Mais uma decisão pra gente, né, agora, né? É uma fase agora que a gente não pode errar, né? Matar ou morrer, mas a equipe tá bem preparada, bem focada. A gente poder fazer um grande jogo no sábado. São 180 minutos, né? Essa decisão. No sábado a gente espera poder fazer um grande jogo, vencer dentro do nosso domínio.
poder na semana que vem poder conseguir a nossa classificação, vai ser muito importante. A segunda partida será na casa da equipe rival, no estádio Flávio Guimarães, em Contagem. Os times se enfrentam às 14 horas e 30 minutos do dia 30 de setembro. E para a partida de sábado, o técnico Paulo Catanossi quer que a casa esteja cheia, pois sabe da importância da torcida para pressionar a Águia e seguir para as oitavas de finais. Não, é um time que se preocupa mais em revelar jogadores, né? Jogadores de qualidade, nível técnico muito bom. Nós vamos ter dificuldade, nós vamos precisar muito do nosso torcedor, aquele verdadeiro torcedor do Mamoré agora, né, que estava aí 2 anos inativo, né, 2 anos em casa, sem estar torcendo para o seu clube, né. Agora chegou o momento, fase decisiva, fase final, chegou o momento do torcedor do Mamoré comparecer em massa, né, unir as forças, né, cara, e vir prestigiar a equipe, é um momento que as coisas podem acontecer para o Mamoré, né. E nada mais justo do que o torcedor comparecer e apoiar a equipe, principalmente nesse momento decisivo. A gente conta sempre com o apoio do nosso torcedor, né? Dentro da nossa casa, a gente espera que eles possam vir aparecer, nos incentivar, a gente vai precisar deles nesse momento, o apoio do nosso 12º jogador, fazer a diferença para a gente poder vencer essa primeira batalha e, consequentemente, no segundo jogo a gente poder se sagrar classificado para as quartas de finais. Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, o Mamoré joga hoje à tarde em Patos de Minas contra o Coimbra de Contagem. É a primeira partida das oitavas de final e o time tem novidades. Para enfrentar o Coimbra de Contagem no primeiro jogo da segunda fase do Mineiro da Segunda Divisão, o Mamoré contratou 3 reforços. O volante Nailson, que estava no Motoclube do Maranhão e defendeu já o Uberlândia nas 2 últimas temporadas e também já jogou em Patos de Minas em 2016 e 2017. O zagueiro Christian Luca, gaúcho, que estava no Asa de Arapiraca, e o atacante David Batista, que veio do futebol catarinense. Todos com o propósito, claro, de agregar mais força para o Mamoré nessa etapa de mata-mata. É um momento muito importante, né? É um momento que eu chego diferente, que nas outras temporadas eu cheguei no começo, né, na pré-temporada, que a gente está chegando já numa decisão, no mata-mata, então a gente tem que entrar, tem que chegar preparado, né, igual os meninos estavam aí. Eu acho que nós temos tudo aí para conseguir esse objetivo que o clube almeja, né? Que a gente também almeja, nosso particular também, que para a gente ser campeão, subir, é uma coisa para a gente também boa. Então eu acho que o grupo recebeu bem, eu creio que vai dar tudo certo no final. A gente começa no sábado numa final, mas eu tô vindo, como os outros estão chegando, é para agregar no grupo. Não é para tirar o lugar de ninguém, é ajudar a somar mais ainda. E essas contratações dão um peso muito importante para o Mamoré nesse momento do campeonato. Mas todo o elenco e a comissão técnica contam também com o apoio da torcida para a partida deste sábado aqui no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. É porque uma vitória do time verde-branco de Patos de Minas em cima do Coimbra será um passo e tanto para se aproximar do objetivo que é conquistar uma vaga no módulo 2 do Mineiro do ano que vem. É o momento do torcedor vir realmente nos apoiar os jogadores, incentivar o jogador, né, que é o mais importante, incentivar os atletas, né? E para que a gente eles possam nos ajudar a buscar o resultado. O técnico destaca que a equipe até aqui foi bem na competição, só teve uma derrota e as falhas foram corrigidas. Nós estamos confiantes no resultado e preparados, né, para o jogo difícil, né? Então é nós mantermos esse equilíbrio, né, que a gente está pedindo para que no jogo a gente possa dominar as ações e consequentemente buscar a vitória. Pela segundona do Mineiro, o Mamoré empatou em casa com o Coimbra na primeira partida decisiva. Agora a classificação para o módulo 2 vai ter que sair fora de casa. O Mamoré quase foi surpreendido pelo Coimbra nos primeiros minutos da partida. O time de Contagem foi para cima, botou pressão no ataque. Nesse lance, o atacante Zanini cobrou falta e quase abriu o placar. Depois Rian, esse chutão, também quase fez. Outra vez o goleiro salvou. Aos poucos, o Mamoré foi tentando responder nos contra-ataques, mas sem levar perigo para a defesa do Coimbra. No segundo tempo, os donos da casa voltaram com mais presença no ataque. O Mamoré teve boas chances de balançar a rede. Nesse lance, David acertou a trave. Depois, o Alisson também assustou a defesa do Coimbra, mas ficou no quase. A partida ficou mais do corre-corre dos dois lados e poucas finalizações. No finzinho do jogo, o Coimbra teve a melhor chance de vitória nesse bate e rebate na área, mas não aproveitou. Final, Mamoré 0, Coimbra também 0.
Esse empate para o Mamoré jogando em casa foi um péssimo negócio, já que o Coimbra tem a vantagem do empate no jogo da volta. E o time verde e branco de Patos de Minas, se quiser continuar na competição, precisa vencer. Difícil, mas não impossível. A vaga está aberta. Ela está aberta. Eles vieram aqui, empataram, nós botamos uma bola na trave, eles tiveram chance, nós tivemos uma chance de fazer o gol, eles também teve uma lá que o cara chutou por cima. Então o jogo está aberto. Agora é nós mantermos a calma, manter o equilíbrio para poder buscar a vitória fora de casa. Mas com certeza vai ser um grande jogo. Mais um jogo disputado como foi o da última rodada e foi esse. Mamoré encara o Coimbra em Contagem pela segunda divisão do Mineiro. Às 2h30 da tarde, os times empataram na primeira partida. Em Patos foi em 0-0 e o time de Patos de Minas precisa vencer, já que pela melhor campanha na fase de classificação, novo empate favorece o Coimbra. O lateral Lucas Arinos conta pra gente como é que tá o clima do time para essa decisão. A expectativa é a maior possível, né? A gente vem treinando e buscando melhorar cada dia mais, para a gente estar fazendo um excelente jogo e saindo com a classificação. Um jogo muito importante para nós atletas e para o clube também, dar sequência no campeonato. E eu quero vir convidar todos os torcedores, vir torcer para a gente positivamente, para a gente sair com a classificação. Futebol agora, ontem o Mamoré empatou com o Coimbra e está eliminado do Campeonato Mineiro da segunda divisão. O Mamoré precisava vencer o Coimbra fora de casa para se classificar para as quartas de final da segunda divisão do Campeonato Mineiro. E saiu na frente logo aos 4 minutos. Juninho Arcanjo cobrou escanteio e David, de cabeça, abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Nailson empurrou Lucas Santos e o árbitro marcou o pênalti. Dodô bateu e Matheus Pellegrini fez grande defesa. Na etapa final, a situação do Mamoré ficou ainda melhor quando Pedro Henrique, que tinha acabado de entrar, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. E o time de Patos teve grande chance para matar o jogo, mas o Alisson desperdiçou. E aos 43 do segundo tempo, Dodô se redimiu do pênalti perdido e de falta empatou o jogo, garantindo a classificação para o Coimbra. Fim de jogo em Contagem, Coimbra classificado 1, Mamoré eliminado também 1.